que te inspira? O que te move? Você já teve vontade de desistir? Mas o que te fez continuar? Se você está buscando um lugar onde você vai encontrar histórias de mulheres mães, empreendedoras e que deram uma chance para recomeçar, você está no lugar certo. Sejam bem-vindas ao Feito por Ela. Feito por mim, Mariana Gomes, feito por vocês e feito por mulheres que nos inspiram todos os dias. Vocês estão prontas para vivermos juntas essa nova fase? Olá, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Feito por Ela. E agora nesse ano de 2026, um ano abençoado. E eu não poderia começar esse ano sem convidar uma pessoa maravilhosa para estar aqui comigo. A Luana Abdala, que além de ser maquiadora, é mãe, influenciadora e agora empresária. E nós estamos juntas nesse ano de 2026 para começar esse ano com uma entrevista super descontraída, uma entrevista que eu acredito que vai mudar e vai trazer motivação para a sua vida. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer para mim imenso receber você, poder ter esse bate-papo com você. E eu vou deixar você se apresentar para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz de receber esse convite, né, desse podcast, porque aqui, né, vocês vão conhecer realmente, né, a Luana de verdade, né? Porque assim, atrás das câmeras tem uma Luana, tem uma mãe, né? Agora empresária, né? E tem mais uma coisinha aí. Agora eu sou psicopedagoga também, né? Formada, graças a Deus, formei agora no ano de 2025. E mais uma, né, pra lista. Mas estou muito feliz, né, de estar participando desse podcast aqui com a Mari. Muito obrigada pelo convite. E é isso, gente. Hoje vocês vão ver um pouquinho da Luana atrás das câmeras, né? Por trás de tudo, nos bastidores, quem realmente eu sou. A Luana é a Barbie mil funções, literalmente. Hoje a gente vai descobrir um pouquinho. E ó, pra gente já começar o nosso podcast em grande estilo, vocês já sabem que já são acostumados a assistir os nossos vídeos, está começando agora o nosso quadro Mulher de Negócios. E eu não poderia começar esse quadro sem perguntar pra você sobre a sua trajetória que deu início, né, a tudo eu acho que você começou a fazer na sua vida, que é a sua trajetória como maquiadora. E me responde, como que essa profissão abriu portas e te preparou para o empreendedorismo? Vamos lá, gente. Assim, ela começou muito antes, na verdade, com o penteado, né? A maquiadora veio depois. Eu comecei como cabeleireira na minha infância, né? Na verdade, entrei no salão bem novinha, fazendo unhas, aos 13 anos de idade. E aí fui, né, adaptando ali no salão, lavava cabelo, aí fui aprendendo a escovar, e aí eu tive patroas maravilhosas que foi me ensinando, né, passo a passo do salão em si. Aí fiz o curso de cabeleireiro profissional aos 15 anos, acho que foi 15 anos, e fiz um curso intensivo, né, onde eu aprendi tudo sobre a área e comecei a atuar como cabeleireira profissional, né, então progressivas, né, hidratações, corte, tanto masculino quanto feminino, né? Então, trabalhei muito nessa área em salões de beleza aqui em Umas e o meu aprendizado vem disso, né? Essa veia da área da beleza. E aí, depois de algum tempo, comecei a gostar de penteados, né? Então, comecei a fazer penteados olhando na internet, gente. E na internet, antigamente, nem tinha tanto quanto agora, né? Então, comecei olhando na internet, é mais um dom mesmo. E aí, fui fazendo, aderindo mais clientes, né? E aí, com o tempo, as clientes do penteado queria que eu fizesse maquiagem. E fiz o curso de maquiagem também. Na verdade, trabalhei com muitas maquiadoras aqui em Umas antes de iniciar com maquiagem, né? A gente tinha uma parceria de penteado, eu fazia penteado delas maquiagem. E a maioria das maquiadoras que eu trabalhava não mexia com cabelo. Então, foi uma área que eu vi que eu poderia crescer. Eu falei, nossa, uma oportunidade, né? Então, comecei a fazer penteados com maquiadoras. E em salões de beleza, prestar serviços. Por exemplo, eu presto serviço em muitos salões de beleza até hoje, né? Salões de renomes, né? Salões grandes aqui na cidade, né? Eu presto o meu serviço até hoje como penteadista, maquiadora também. Então, depois do curso de maquiagem, as portas abriram ainda mais. Então, todas as clientes que eu já tinha de penteado aderiu também à maquiagem. Então, na área da beleza começou dessa forma. Através da maquiagem, né? Na pandemia, na verdade. Veio a pandemia,
acabou tudo, né? Todo mundo desmarcando, tinha noivas, tinha muitas madrinhas marcadas para aquele ano da pandemia que foi assim, pra mim foi um baque. Na hora que noivas começou a desmarcar clientes, madrinhas, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? E aí veio aquelas ondas de challenges, né? Aqueles vídeos de maquiagem, transição e tal. E eu sempre postei meu dia a dia na internet. Mesmo antes de trabalhar com a internet, eu sempre postei receitas, né? Dicas, coisas de dona de casa, maternidade. Eu sempre gostei de postar e compartilhar no meu Instagram, né? E eu nem pensava em um dia trabalhar na área, né, da internet. Então aí comecei a fazer os vídeos, começou a ter visualização. Através dos vídeos, né, começou a vir gente querendo aprender a maquiar na pandemia, então comecei a formar grupos, né, para fazer curso de automaquiagem, foi mais de 200 clientes atendidas na pandemia com o curso de automaquiagem. Foi uma coisa puxou a outra, né? Então, essa questão da exposição na rede social, né, na pandemia, é onde veio a questão da influencer, né, que eu nem sabia que existia, né, gente? Uma coisa ligou a outra. Ligou a outra. Muita gente começou a me procurar, clientes mesmo. Luana, divulga essa blusinha pra mim, né, tá na pandemia, divulga que você tem muita mulher. Aí comecei divulgando clientes minhas, né, já, blusa, pijamas, e aí teve um efeito muito bom. Elas falaram pra mim, Luana do céu, eu vendi tudo. Semana que vem eu vou mandar de novo. Aí eu falei, então tá, né? E assim, não tinha noção de valores, não tinha noção de nada. Então eu ganhava, por exemplo, uma blusinha pra fazer um provador. E assim foi. Quem fazia comida mandava pra mim doces, né? Então a pandemia foi a pandemia inteira, né? Trabalhando com isso. Então foi uma área, assim, que veio... Eu falo que foi Deus, porque eu não planejava. E aí meu esposo falou assim, você tem que aprimorar. Aí comecei a fazer cursos, né? Curso de marketing digital, como posicionar na rede social. Aí comecei a fazer vários cursos, né? Que na época da pandemia era tudo online, né, que facilitou muito pra nós, então fazia curso de maquiagem, aí fazia curso de marketing digital, então foi adaptando aí nesse meio. Aí, porém, nessa época da pandemia, todo mundo passou por uma crise, né, eu acho que não teve assim, lógico que teve muita gente que sobressaiu muito, porém, eu acho que todo mundo iniciou assim numa crise. Então, quando veio essa crise, eu me vi sem opção, né, eu tava sem trabalho, né, sem renda, e eu fiquei desesperada. Eu comecei a entrar em depressão na pandemia. Eu já tinha tido o episódio de depressão na época da gravidez, né? E aí, do nada, eu tinha uma máquina daquelas de vovó, aquelas maquininhas de pedal. Aí eu falei assim, eu vou fazer umas máscaras aqui pra nós, aqui em casa. Eu tinha uns retalhos, que eu já trabalhei com confecção, então tinha uns retalhos. Falei, eu vou fazer umas máscaras pra nós. Aí eu fiz e postei. Aí no que eu postei as máscaras, muita gente veio, nossa, você vende, nossa, você faz, nossa, né? E aí como eu tava o meu dia bem, assim, atípico, ficando muito em casa, eu falei assim, eu falei pro meu esposo, ele falou, não fala que você não faz, não, fala que faz, você tenta e dá conta. E aí comecei a fazer máscaras na pandemia. E aí, assim, comecei bem assim, amadora mesmo, não sabia quase nada, eu sabia costurar, tinha uma maquininha dessas retas, então eu falei assim, eu consigo. E aí, gente, essa ideia, né, essa ideia das máscaras virou uma empresa de máscaras aqui na minha casa. E aí eu comecei a fazer máscaras na pandemia, e foi tão assim, uma coisa tão explodiu. Que aí quando eu comecei a vender, uma foi indicando pra outra, comecei a fazer pra empresas e tive que pegar máquinas emprestadas. Aqui em casa virou uma confecção. Meu pai cortava, a mãezinha me ajudava a costurar, minha mãe passava elástico e o Davi entregava, porque ele trabalhava, a hora que ele chegava ele entregava pra mim. Então virou uma fábrica de máscaras aqui em casa. Você através das máscaras. Isso! E através das máscaras eu ganhei muitas seguidoras e muitas clientes. Daquelas de pano, comecei com a tradicional, que é a retinha, né, quadradinha. Aí com o tempo foi vindo a bico de pato, aí veio a outra máscara 3D. E eu comprava, desmanchava e fazia meu molde pra mim poder fazer a minha. Aquela 3D, quando ela veio aqui pra Inhumas, não existia aquela 3D, que é aquela que não encosta na boca. Minha irmã, na clínica que ela trabalha, veio uma mulher do sul e falou assim, a minha irmã olhou e falou, nossa, que máscara linda. Aí ela tava com essa minha irmã, pelo amor de Deus, me vende essa máscara. Eu preciso mostrar pra minha irmã, ela precisa fazer essa máscara. E aí minha irmã trouxe e eu desmontei ela toda. Gente, foi dias pra aprender a fazer essa máscara, mas eu consegui fazer.
né? E foi um sucesso de vendas dessa máscara 3D. Aí eu fazia toucas, fazia aventais, fazia kits para enfermeiras, kit para escola. Os meninos iam começar a estudar. Eu fazia os kitzinhos de máscaras infantis. Eu ia em Goiânia, gente, toda semana. As lojas eram porta fechada, né? Fazia meu pedido, chegava lá, eu pegava, era assim, R$1.000 de compras. Pra poder fabricar. E comprava elástico, tecido, comprava tecido colorido, estampado de todas as cores. Que era febre, Era né? Usar febre. máscara colorida. Aí a hora que eu mandava o tecido, as clientes, não, eu quero essa estampa, eu quero essa estampa. Gente, foi um sucesso tão grande. Creio que tudo que eu faço, eu coloco Deus em primeiro lugar, e eu sei que foi Deus, foi uma porta que Deus abriu pra mim, e eu sabia que essa porta era temporária, sabia que era por um tempo, mas tudo que eu faço assim, eu tento fazer da melhor forma, eu tento aprender, eu tento fazer curso, eu tento, assim, entregar o máximo pra entregar o meu melhor. E as máscaras foi assim, depois eu vou te mostrar a foto, foi assim, incrível, foi muito lindo mesmo. Aí, foi assim, eu não tinha tempo pra nada, eu costurava até 3 horas da manhã nessa época. E aí veio a questão da influencer no meio. E eu peguei, eu abracei, eu falei assim, ó, isso aqui vai ser permanente, isso aqui é passageiro. Então eu continuei, né? Então veio aí, né, essa veia empreendedora. Eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de trabalhar pra mim, ainda mais depois que eu tive filho. Eu gosto de trabalhar pra mim porque eu consigo ter esse acesso, né? Essa facilidade de ter meus filhos, né? Então, assim, eu sempre abracei as oportunidades. Eu nunca tive medo. Eu falo, eu vou conseguir, eu consigo. Então, assim, eu creio que tudo na nossa vida, se a gente fizer assim, dessa forma, eu tenho certeza, né, que você também consegue. Né? Às vezes a gente pensa, eu tô no fundo do poço, eu tô no buraco, eu não consigo mais. Aí Deus vem, né, com a estratégia e você abraça isso, uma ideia. Gente, eu já fiz tantas coisas, se eu for falar aqui pra vocês, já vendi bolo no pote, já vendi bolo vulcão. Já trabalhei assim, ó, de coisa e faz, não acredito uma coisa dessa. Tudo. Já fiz de tudo, realmente. Tudo que eu via que eu podia ganhar uma renda extra pra ajudar minha família, pra viver melhor, eu já fiz. Então, assim, eu creio que eu nunca tive vergonha. Tem muita gente que tem essa vergonha, eu nunca tive vergonha. Eu penso em vergonha vai pagar minha conta, meus boletos, então eu nunca tive vergonha de fazer nada. Então, se eu estou onde eu estou hoje, é porque todas as oportunidades que veio até mim, eu abracei e eu fiz acontecer. E você trabalhou, né, nessa época da pandemia, que eu acredito que foi a época onde as mulheres perderam um pouco, né, da vaidade, até por ficar em casa, acaba que isso afetou muito a vaidade das mulheres, e mesmo assim você encontrou uma forma de empreender, que foi com a automaquiagem, que é o que nos leva também à segunda pergunta. Trabalhar com beleza hoje, a gente sabe que mexe diretamente com a autoestima de mulheres, né? Como que você enxerga isso no impacto? Qual é o impacto que você vê que tem hoje para as mulheres? Muito grande. Inclusive para mim, né? Eu comecei a me automaquiar depois que eu comecei a fazer curso, porque eu não me maquiava dessa forma. Eu sempre fui o mais natural possível, né? Saí ali com meu chinelinho, meu vestidinho de R$20, que é aqueles de... Ai, gente, não sei o tecido, mas aqueles bem molinhos. Eu sempre gostei muito daqueles vestidos de coleção. Então, quando eu fiz o curso de marketing digital, na pandemia, né, teve uma coisa que me pegou muito, que ela falava sobre isso, sobre a forma que você se vê, que o mundo te vê. Qual é a forma que o mundo te vê? E aí eu levei assim uma saca nesse curso, sabe? Mas assim, eu aprendi a me posicionar melhor depois que eu fiz esse curso, né? A questão de vestimenta, a questão de me posicionar e a questão da automaquiagem. A automaquiagem, eu sempre fiz maquiagem, só que eu não me automaquiava. É muito interessante isso. E aí, quando eu comecei a dar curso, eu tive que o quê? Aprender a me automaquiar para ensinar as meninas. Então, eu fazia em mim, até hoje. O meu curso de automaquiagem é assim, eu faço em mim, para elas verem eu fazendo e reproduzir. Porque eu comecei dando curso em modelo, só que eu penso assim, gente, eu tô fazendo na modelo, a pele da modelo, tal, não dá pra explicar direito. Aí eu comecei a fazer em mim. Tinha dias que eu dava 3 a 4 cursos por dia. Eu fazia 3 a 4 maquiagens em mim. Eu tirava, fazia, ensinava, tirava, ensinava. Foi assim. E aí assim eu aprendi a me automaquiar. E eu vi o poder que tem a automaquiagem. Realmente, tinha dia que eu acordava, gente, um caco. Falava, nossa, hoje eu tô péssima. A hora que eu me maquiava, parece que automaticamente você empodera, né? Sim, vem um poder feminino na hora, assim. A hora que você faz a maquiagem, você já... Nossa, tô linda. Então, a autoconfiança, a autoestima, eleva na hora. Então, a automaquiagem, pra mim,
É algo assim, ó, que eu falo pra todo mundo, é algo que eu faço todos os dias e é algo que eu não fico sem mais. É algo que realmente ela dá essa Você não tem confiança. mais aquela preguiça, né? Ah, tem que fazer maquiagem. Não, você Em 10 sabe que você minutos, eu acho que em 10 precisa. minutos eu faço minha maquiagem. Então, assim, e a gente vai aprendendo, né, o nosso rosto, né, como se maquiar, o que fica melhor, o que fica, Não né, precisa ser muito extravagante, que eu acho que as não, pessoas têm isso. Igual você hoje mesmo, você isso. tá pleníssima, a gente. Ela Só que, ó, tá aquela pele, o quê? com um batom, Um batom tá e tá ótimo. ótimo. Então, assim, a automaquiagem, gente, ela é isso. Eu até vou abrir turmas de automaquiagem esse mês. Eu sempre explico para as meninas o poder que tem a automaquiagem. Quando você tá maquiada, você não se sente mais confiante? É automático. Então, hoje tem muitas empresas que exigem as funcionárias irem maquiada e ainda dá um kit de maquiagem. Por quê? Porque quando você tá maquiada, você vende mais, você tem mais autoridade de falar sobre o que você tá falando ali, né? Você fica mais com mais autoridade e mais confiança. Então, assim, a automaquiagem ela é importante não só para autoestima, né? Porque realmente a autoestima muda totalmente, mas para muitas áreas da nossa vida também. Em que momento que você percebeu que trabalhar com a estética iria ir além, iria poder tocar corações de outras pessoas? Então, essa parte aí é uma parte que é muito importante, né? Foi onde eu comecei, né, a falar sobre problemas psicológicos, falar sobre Deus na minha rede social. Foi quando eu vi o alcance que eu tinha aqui na internet, né? Muitas mulheres conversavam comigo. Aí, quando eu ia falar sobre maquiagem, aí alguns falavam assim, nossa, mas eu não consigo maquiar, eu tô sentindo assim, 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 eu tô passando por isso. Então, eu comecei a aconselhar na rede social. E eu passei por um problema de saúde na pandemia, que foi uma doença autoimune, foi grave, onde eu tive, eu acho que todo mundo que me acompanha na rede social há muito tempo sabe, eu tive um problema que chama urticária. E eu já tinha esse problema autoimune, essa doença autoimune descoberta na gravidez há muito tempo. E eu nunca sabia o que era, então sempre tinha sinais. Mas assim, ela veio muito forte na pandemia, que foi uma época onde meu emocional estava muito abalado. E eu tive Covid, né? Dengue, então a imunidade baixou e começou a dar esses sintomas. Onde eu fiquei irreconhecível, né? Eu tive manchas pelo meu corpo todo, no rosto, né? Tomava conta do meu corpo inteiro. Fiquei internada, ninguém descobriu o que eu tinha aqui. Aí fui pra Goiânia. Na época foi um tratamento bem caro e a gente gastou bastante. E a gente, com muito custo, a gente descobriu o que era. Mas antes de descobrir o que era, um dia num leito de hospital mesmo, eu tava muito mal. O médico que tava me atendendo, ele comprava pomada pra passar em mim, porque ele via minha dor e ele ficava sem saber o que era e ficava com dó de mim. E nesse dia foi vários especialistas lá, foi uns 4 do próprio hospital, me olhavam e falavam assim, ninguém sabia o que era. E eu tomando muito corticóide, muito remédio, né, e só me entupindo de remédio e só piorando a situação. E eu fiz um compromisso com Deus, eu falei pra Deus, eu falei que eu tinha muita vergonha de falar de Deus, sabe, eu tinha muita vergonha de expor essa parte minha também, eu achava muito pessoal, falar dos meus problemas, falar Contar seu da minha testemunho. emoção, eu achava muito assim, nossa, é muito invasão, né? Muita privacidade. E eu falei pra Deus, falei, Senhor, me cura desse problema. Porque se o Senhor me curar, eu não vou ter vergonha de falar do teu nome aqui. Porque através da internet eu sabia o alcance que eu tinha, eu sabia que tinha muitas pessoas que precisavam de ouvir, né, sobre Deus. Não sobre religião, eu falo sobre Deus mesmo, sabe? Sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia ensina, não sobre igreja, religiosidade, é sobre ele. Eu falei, Senhor, eu não vou ter vergonha de pregar o teu evangelho, não vou ter vergonha de falar de ti. Eu sempre fiz meu devocional, eu sempre fazia, mas eu nunca tinha coragem de compartilhar. Eu não tinha coragem de compartilhar um versículo, porque eu pensava assim: ah, fulano vai parar de me seguir. Ai, que se eu postar isso aqui, a outra, que às vezes é outra religião, não vai gostar. Então eu falei pra Deus, eu fiz esse compromisso. E a partir desse compromisso que eu fiz com Deus, eu tive mais, eu acho que uma crise, mas foi bem leve. Nunca mais. E o médico virou pra mim e falou que eu ia viver a vida inteira com aquele problema. Eu ia ter só que tomar remédios paliativos pra melhorar os sintomas, mas é uma doença sem cura. Não tinha cura. Então, eu sempre ia ter. Eu emocionei, eu tinha urticária. A imunidade baixou, eu tinha urticária. E hoje, nunca mais. Gente, a Imunidade última vez, a abaixa. imunidade baixou, dava urticária. E hoje não. Acabou. Nunca mais eu dei, né? Nem sintomas, nem falar assim, ai,
Não, eu não aceito, porque foi algo que realmente eu recebi a cura. Então, aí, através disso, eu comecei a falar de Deus, a falar sobre os problemas que eu havia passado. Eu não tinha vergonha de falar. Muita gente falava na época que eu tava vitimizando. Ai, que fulana ficou postando pra vitimizar. Ah, fulana tá fazendo isso pra ganhar like, pra... Mas isso não me importava, porque eu sabia do meu compromisso com Deus. E agora vamos para a parte que eu estava mais ansiosa, que é falar sobre a Atos 2, né? Me conta um pouco, Luana, como é que a Atos chegou na sua vida? Na verdade, a gente sabe, né, quem te segue, que chegou como você sendo influenciadora, né? Isso. Você conheceu, na época, eu ainda me lembro, era o Ramon e a Ana Flávia, e assim, você foi, você deu seu nome. Acho que você foi uma das poucas influencers da nossa cidade que teve esse contato com a loja. E conta pra gente como é que foi a chegada da Atos 2 na sua vida antes de você hoje se tornar empreendedora do negócio. Como é que a Atos chegou? Então, vamos lá desde o início, porque tem muita gente que me pergunta sobre isso. Eu ainda não contei a fundo, né, sobre a história da Atos. Foi algo que eu ainda tô tentando ainda digerir, porque foi muito rápido, que até agora eu nem acredito que realmente, né, nós somos proprietários da Atos 2. Foi algo de Deus. Por quê? O Davi sempre teve um sonho, né? O Davi, ele tem esse empreendedorismo na veia, o Davi gosta, né? O Davi foi vendedor 10 anos do Fujioka, pra quem conhece, ele sabe. E assim, o Davi, ele sempre quis abrir um negócio pra ele. Só que a gente nunca teve direcionamento de Deus. Eu não faço nada na minha vida se não tiver direção de Deus, porque eu sei que a gente vai se frustrar, vai ter, né? Já tive momentos que eu fiz alguma coisa que não deu certo, porque foi algo que eu queria, não era algo que Deus queria pra mim, né? Como eu disse pra vocês, já empreendi na área de muitas coisas da minha vida, né? Comecei na área da beleza, aí depois, né, fui pra área de penteado, trabalhei em confecção, então eu sei costurar por causa da confecção. Aí depois veio a questão do penteado e maquiagem, veio a questão das máscaras na pandemia, influenciadora digital, já vendi bolo no pote, bolos, né? E também eu já tive uma fábrica de pão de queijo. Não sei se você acompanhou essa época. Eu lembro dessa época. Né? A gente abriu uma fábrica de pão de queijo congelado. E foi assim, foi uma bênção, foi um aprendizado muito grande, mas foi algo que não era de Deus para minha vida. Foi por tentar Então mesmo. foi algo que a gente teve, tinha tudo, a gente tinha máquinas, maquinários, a gente investiu pesado, porém foi algo que não era de Deus para mim. E eu entendi isso depois, né? Depois da decepção que vem, a gente fica frustrado, né? Mas depois a gente entende que realmente não era aquilo que Deus queria. E veio a questão da loja, gente, foi assim, comecei a divulgar a loja. Desde que a loja foi inaugurada, eu fui a primeira influenciadora a ser convidada para a inauguração da loja, pelo propósito da loja, porque a loja ela é uma loja que leva a palavra de Deus, né? É uma loja que ela estampa a palavra de Deus, né? Então é uma loja, ó, que fala sobre Deus, então não é qualquer pessoa que vai vestir essa marca. Poderia estar não é qualquer pessoa que vai querer vestir e estampar essa marca no peito. Então, a Atos 2, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz porque eu tenho uma prima, ela mora no Pará, e ela trabalha com a Atos 2 já desde 2020, antes da pandemia, eu acho. 2019. Tem muito tempo. E aí eu conversava com ela, falava, prima, que lindo esse look. Nossa, eu tô apaixonada nesse look. Ela, Luana, é uma loja aí, é uma fábrica aí de Goiânia. Você não conhece? Eu falei, não conheço. Eu louca querendo os looks da Atos 2, porque realmente sempre foi muito de qualidade, muito lindo, né? Muito assim, estilosos, né? Quando eu soube que a loja ia abrir aqui umas, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei assim, eu falei, nossa, uma loja que a gente que é cristão, a gente precisava de uma loja aqui. Com certeza. Não só cristão, eu falo, não é, como eu disse pra vocês, não é religião. A Atos 2, ela carrega a palavra de Deus, né? Então, quem é católico, quem é de outra religião e gosta, né, de usar... Eu atendo muitas pessoas lá na loja hoje que às vezes não é cristão, mas gosta de ter estampado, né, a palavra de Deus. Bonito, né? São bonitos. As oversize, eu tenho muito tatuador que compra oversize, né, skatista. Então, assim, eu tenho clientes de todos os nichos, né, lá na loja. E quando eu fui convidada para inauguração, era os donos mesmo, né, da Atos 2, que é o Léo, mais a Paty, né, e a Camila, que é a irmã da Paty. Só que como o Ramon me conhecia, o Ramon foi e falou, Luana, eu preciso te levar esse convite, porque a mãe dele ia trabalhar na loja, então a gente foi, conheci, o Ramon me apresentou, né, me trouxe tudo da loja, eu fiquei muito feliz, né, recebi esse convite, fui na inauguração da loja, e aí
depois que passou a inauguração, comecei a trabalhar lá, divulgando. E a Sandra, que hoje é a minha funcionária lá, maravilhosa, ela trabalha na Atos desde que, né, Desde que abriu. Ela falava pra mim, ela falava, Luana, não tem outra pessoa que possa divulgar a marca que não for A você. Sandra é maravilhosa mesmo. Eu fiquei muito feliz, né, quando eu vi você lá. Porque, assim, você consegue transmitir. Eu acompanho você desde a época que você usava roupa de oncinha e tirava foto ali. Muitos anos. Eu consigo acompanhar todas as suas fases. Muitos anos, né? E aí, quando eu vi você com a Atos, a gente percebeu que foi a identidade da Luana. Justamente, eu me senti em casa. Você que eu chegava... literalmente a embaixadora da Atos 2. Não tem como a gente não falar de Atos 2 e não lembrar de você. A gente já associa. Eu já associava, porque toda semana você estava fazendo pra mim. Era. E assim, gente, foi natural. E como eram os looks que eu usava e gostava, gente, foi tipo assim, é minha cara mesmo, mais minha cara impossível. E quando eu comecei a divulgar a marca, aí logo a Ana mais o Ramon comprou, né? E falou, Luana, eu quero continuar, né, com você, divulgando e tudo mais. Continuei lá com eles por um tempo. E aí a gente ficou um tempo sem divulgar. E aí, acho que foi 3 dias antes do acontecimento, a Ana me chamou lá na loja, né, e conversou comigo. Eu emociono toda vez que eu falo. E aí a Ana conversou comigo, falou, tava muito animada, muito feliz, e ela falou sobre a loja, falou assim que eu preciso de você nessa nova etapa, eu quero que você divulgue para mim novamente. Não tem outra pessoa para divulgar, tem que ser você e o Ramon também, né, presente. A gente marcou, acho que a gente ficou tentando marcar esse encontro uns 2 meses. Aí nesse dia deu certo, de eu ir lá e conversar com ela. E aí a gente conversou, eu fechei com ela. A gente fechou, acho que numa terça-feira. E ela viajou quinta. Então a gente fechou na terça, quinta-feira ela viajou. E eu tinha fechado com ela um provador na sexta-feira. E eu ia lá na loja fazer um provador. Ela já tinha escolhido as roupas. Você falou no Instagram. E aí ela escolheu as roupas e falou, Luana, essa roupa é sua cara. Isso aqui é você. A loja é sua cara. E ela falava sempre isso. E aí aconteceu, né? Tudo. E aí eu fiz o provador. Acho que foi o pior provador da minha vida. Foi muito difícil fazer esse provador. Muito difícil mesmo. E aí eu fiz o provador. E aí logo o Ramon não conseguiu ficar com a loja, né? E aí sempre mantendo contato com eles, né? E o Ramon não conseguiu ficar com a loja. Aí o Léo, que é o dono, né? Pegou a loja de volta. E ele me mandou mensagem. Ele falou, Luana, eu preciso de você. Eu preciso muito nessa fase agora que você divulgue a marca. Porque eu vou continuar com a loja. Né? A loja aqui em Umas tem um propósito. Eu não abri essa loja aqui em vão. A loja foi assim, gente. Ele me explicou como que foi. Ele chegou aqui em Umas um dia, passou na porta lá da loja, tinha uma placa de aluga-se. Ele falou, vou abrir um Atos 2 aqui em Umas, do nada. Aí ele disse que já desceu, conversou com o dono do ponto, ligou, não sei. E já foi assim, ó, gente, ele alugou o ponto. E já foi muito rápido. Aí ele falou que resolveu muito rápido. E já alugou e já abriu a loja. Então, assim, a loja aqui, ela tem propósito. Tem, com certeza. Tem muita gente que entra naquela loja, gente, vou falar a verdade. O abraço da Sandra é maravilhoso. Precisando mesmo de uma palavra. Eu falo que a loja não é uma loja, viu, gente? É uma igreja. A loja, na verdade, ela é um meio que a gente tem realmente para até atender pessoas, evangelizar. E aí a Sandra sempre foi muito minha amiga, a gente sempre conversou demais. A Sandra, gente, ela me aconselha demais. Eu chegava lá chorando um dia, eu falava, Sandra, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Aí ela, calma, respira, vem aqui, me dá um abraço, ela me abraçava. E aí, gente, ela me aconselhava tanto, até esse ano passado, que foi esse ano difícil, ela tinha uma palavra. Sempre ela tinha uma palavra pra mim. Sorriso, e aí eu sentia tão bem lá, que eu ia fazer provador lá, gente, eu marcava 3 horas pra mim ficar lá. Pra conversar com a Sandra e ficar lá, porque eu gostava de ficar na loja, o ambiente da loja, né? Então eu gostava de ficar lá. E ela virou minha filmmaker, ensinei ela a gravar, ensinei a tirar foto sem intenção, gente. Depois, quando eu comprei a loja, eu falei, tá vendo? Você tinha que aprender. Então, assim, gente, o Léo me apresentou a marca. Não, na verdade, eu comecei a trabalhar pro Léo, né, que é o dono. E aí, comecei a divulgar pra ele, né, foi uma fase difícil, né, essa fase, né, até se reerguer novamente, foi uma fase difícil. E aí, ele ficou tomando conta, só que aí, em dado momento, eu não tinha muito contato com eles, porque eles não moram aqui, mas aí teve o bazar, aí eu conheci o Léo no bazar.
Ok. Aí, em dado momento, o Léo chegou em mim, a Sandra virou pra mim um dia e falou, Luana, tô muito preocupada. Falei, o quê? Eu acho que a loja vai fechar. Falei, não. Fala isso não, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer, não. A loja já tem um nome aqui, todo mundo gosta da marca, né? O tanto de cliente que a gente tem, né? Tem muito cliente. Aí ela falou assim, não, eu acho que o Léo vai conversar com você. Aí, passou alguns dias, eu tava num turbilhão de coisas acontecendo na minha vida, muito problema pessoal que eu passei esse ano passado. Foi muita coisa, assim, que eu pensei até em desistir de tudo. Tanto que eu passei lutas esse ano. E aí, o Léo me liga bem no dia que eu tava assim, ó. Meu Deus, eu falei, Jesus amado, Léo, Luana, vi seu rosto estampado aí na cidade aí do evento da sua igreja, que bênção. Mas eu preciso conversar com você, outra coisa. Eu falei, aí ele falou, eu falei, Léo, tem como só passar esse turbilhão da conferência, depois você me liga? Ele tem. Aí eu vou sentar, eu quero te fazer uma proposta. Aí eu pensava que era sobre a questão que ia fechar, né? Que às vezes ele não ia querer mais parceria. Aí a gente marcou, ele veio aqui em umas. Gente, isso foi no meio do mês de novembro. Aí ele falou assim, ó, é o seguinte, eu tô com a loja lá, a minha esposa tá grávida, eu não dou conta mais de controlar a loja por lá, eu preciso de um dono pra loja. Não tem outra pessoa. Não existe outra pessoa que eu possa colocar lá se não for você. Falei, Léo, não faz isso não, Léo, eu tenho minha vida, né? Eu tenho meu trabalho, o Davi tem um dele, e a gente tá vivendo assim, financeiramente bem. Então, Mas não tem como comprar uma loja agora. não tem como comprar a loja, meu filho. Não. Ele, Luana, é o seguinte, Deus me direcionou vocês, não tem outra pessoa. E se não for vocês, não, a loja não vai pra frente. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Porque ele explicou o propósito da loja. A loja, ela tem um propósito. Não é só uma loja. Lá não é só venda. Lá não é só vender uma roupa. Lá é um propósito. Se você não tiver alinhado naquele propósito, não ia dar certo. Entendeu? Não é qualquer pessoa, eu quero comprar os dois. Não é assim. E aí eu fui orar. Falei, meu Deus, né? Me direciona. É isso mesmo. É isso que o senhor quer. Gente, eu acho que Deus me confirmou umas 10 vezes, mas eu tava assim, ó. A gente não, é bobo, né? não. Ai, Deus. Aí, ó, Deus, se for minha mesmo, vai acontecer isso. Gente, Deus me direcionou várias vezes, né? E assim, tudo, como diz na Bíblia, né? Que tudo coopera para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Gente, tudo cooperou. Foi assim, ó. As coisas foram se encaixando tão bem. A proposta que ele fez para nós foi uma proposta leve, sabe? A forma que ele apresentou foi tudo tão leve, assim, meu coração ficou tão em paz que eu falei, Davi, meu bem, bora. Aí o Davi preocupado, né? Porque ele tem o trabalho dele, tem a vida dele também. Aí, mas era o sonho dele, entendeu? E assim, a gente já tentou ter outros empreendimentos. Nunca deu certo, porque não era vontade de Deus. E eu sempre fui muito. Eu sou a cabeça, né? Eu falo assim, meu bem, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. E ele não fazia. E ele me obedecia. E hoje ele fala, meu bem, graças a Deus que a gente não fez isso, 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 isso. Então, assim, gente, Deus direcionou tudo. Quando a gente conversou com o El, a primeira conversa, eu já senti aquela paz, só comecei a orar, fiz, né, campanha de jejum, oração e tudo mais para Deus me responder. E foi tudo assim, gente, tão alinhado que foi tudo encaixando. Olha pra você ver, a gente conversou no meio de novembro. No final de novembro a gente conversou de novo e falou, eu preciso que assuma a loja 1º de dezembro. Falei, não dá. Nem pensar, não inventa não. Dezembro é o mês que eu mais trabalho. Tanto na área da beleza quanto como influenciadora. Não tinha possibilidade. Falei, eu tinha uma viagem marcada. Eu comprei a viagem no começo do ano e a viagem marcada. Como que eu vou, gente? Falei, como que eu largo a loja na semana do Natal? E aí a Sandra tava assim, meio assim, se fica, não fica, fica, não fica. Eu falei, não, não dá. Aí ele, não, dá sim. 1º de dezembro vocês vão assumir lá. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí antes de dezembro eu tive que arrumar a loja, né? O estoque, fazer outro estoque, né? Ir lá na fábrica buscar tudo novo. Então, assim, gente, foi assim, ó. Eu sobrevivi, viu? Nesse final de dezembro, desse final de novembro para dezembro. E deu tudo certo, né? Hoje a gente tá aí com a loja. Foi um presente de Deus mesmo. E cada cliente lá é um presente de Deus. Cada cliente que vai lá, que entra naquela loja, é alinhado com o nosso propósito. E assim, eu sou muito feliz porque a Sandra, né, continua com a gente, deu certo dela ficar com a gente. Consegui passar o mês de dezembro, sobrevivi. Tá viva. Tô viva, É maravilhoso. viajei, deu certo. Deu até tempo de viajar, tá vendo? Deu tudo certo. Então, assim, gente, a loja é isso, foi isso que aconteceu. Foi muito rápido, porém foi muito alinhado, foi muito assim, ó, o propósito da Foi loja mão de é o Deus. mesmo propósito que eu sigo de vida. Então, como eu disse pra vocês, não é questão de uma marca apenas, Atos 2. Tem
gente pergunta, o que é Atos 2, né? Atos 2, gente, é uma passagem da Bíblia, né? Que fala que Jesus ia batizar, né? Com fogo, com espírito e com fogo, né? Que antes de João, né? João falou que vai vir um, né? Que vai ser maior que eu. O povo, né, idolatrava lá, João, não, calma, vai vir um que vai batizar com espírito e com fogo. Então, a Atos 2 é isso. A nossa logo é um fogo e uma pomba dentro do fogo, né? Que é o batismo do Espírito Santo com fogo. E esse nome é lindo. É lindo. Eu acho, Atos é um dos meus livros favoritos da Bíblia. E Atos 2 também, eu desde mais nova, eu sempre tive esse... E eu vou começar o estudo aprofundado agora de Atos dos Apóstolos, né? Porque eu tô em Efésios, agora eu vou aprofundar mais em Atos, né? Principalmente por causa da loja. Então, assim, já vou postar. E assim, os devocionais que eu posto, gente, são muito direcionados por Deus, né? Sempre eu peço direcionamento por Deus, porque muitas das vezes eu posto algo ali, eu falo, nada a ver, mas fala com alguém. Fala. E eu não importo se não tá falando com as 3.000 pessoas. Eu quero que Deus fale com um específico. Às vezes uma pessoa que abriu o story ali e Deus tá falando com ela. E esses dias eu fui até fazer um penteado na Marcela. A Marcela fazendo maquiagem na cliente. E a Marcela me presenteou com aquele café com Deus Pai. Aí a cliente que tava se maquiando falou assim, ó, eu adoro os seus devocionais, continue fazendo, porque você fala muito comigo, tem dia que eu tô lá triste, lá em casa eu ouço. Então, assim, gente, o público é atingido, né? O público que eu quero tá sendo atingido, então eu vou continuar, não vou parar. Tive muita crítica por isso também, quer fazer de santa, quer não sei o quê. Gente, ninguém é santo. Nós estamos tentando, né, ser mais próximos de Cristo, né? Porque na Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Próximos dele. Temos que parecer. Imitar. O que você vai imitar? Quando você imita uma pessoa, o que você faz? Você faz a mesma coisa que a pessoa. Às vezes você não faz perfeito. Você vai fazer errado, vai errar, mas você tá tentando, você tá imitando a pessoa. Então, gente, é a mesma coisa de influenciar. Influenciadora é imitador. Tem gente que vai, fulano tá fazendo isso, tá copiando. Gente, que copia. Você tá copiando é porque tá gostando, tá fazendo igual, é porque quer ser igual. Então, influenciador é isso. Eu quero influenciar as pessoas para o bem, para Deus, né, para aproximar mais de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Então Deus, ele é a chave de tudo. Deus é o princípio de tudo. Para quem quer prosperar na vida, para quem quer ter uma família estável, para quem quer ter um trabalho bom, para quem quer ter um relacionamento saudável, tudo, gente, tudo. Primeiro, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser o centro da sua vida. Se Deus for o centro da sua vida, você andar conforme a palavra de Deus, com certeza as coisas vão se cumprir, né? Essa questão mesmo de, você quer ser santa? Gente, eu não quero ser, nem sou, né? Ninguém é santo, ninguém consegue chegar à perfeição de Deus. Errar, a gente vai errar, a gente tem passado, todo mundo tem passado aqui, ninguém é perfeito. Então, assim, gente, entendam, né? Quando você vê alguém tentando melhorar na internet, você vê alguém tentando ser melhor, tentando refazer sua vida, pare de julgar, né? Deus aplauda, Jesus nunca julgou ninguém, né? Então, se você tá vendo alguém aí tentando, esforçando, gente, cada um, né, sabe de si. Então, a vida é isso. Então, assim, eu sou muito grata pela loja, né, por essa oportunidade que Deus me deu. Porque eu disse pra vocês, não é só uma loja. Eu quero, né, que vocês usem a loja, usem a minha marca, né, pra propagar o quê? O evangelho. Não só pra vocês andar bem vestidos, porque vocês vão andar bem vestidos, né, mas que você leve a palavra de Deus aonde você for. E vamos lá, como é que você mantém seus princípios cristãos dentro da Atos 2, mesmo diante de pressões do mercado? Então, como eu falei pra vocês, né? Eu não vejo lá só como uma loja. Então, isso já muda muito a minha visão como comerciante. Pra mim, ali, não é só uma loja. Então, mesmo que, né, tem as pressões do mercado, eu vou continuar firme ao propósito da loja, que o propósito da loja é esse, né? Levar a palavra através do vestir. A marca mesmo já fala que é vista essa verdade, que é a verdade, né, que é pregada na Bíblia. Então, eu acho que vou lidar muito bem com isso, acho que não vou ter problema quanto a isso, né? E lá na loja a gente atende desde o público infantil até o público adulto, feminino, masculino, mais jovem, um público muito jovem, né? A gente tem um público muito jovem na loja, eu atendo muito jovem mesmo. Pessoal, compra muito camisa até pra academia, né? Isso, as oversize são muito usadas, né? Por jovens, por mulheres que gostam de malhar, gostam de camisetão, batas, né?
né? Então, assim, agora eu vou acrescentar itens lá na loja, vamos ter mais itens, vamos ter saia de tule. Então, as mulheres que gostam de ir bem vestida para igreja, né, gosta de ter aqueles looks elegantes, nós vamos ter várias opções de looks lá na loja também. Looks Luana, né, gente? Isso. Então, assim, gente, a novidade é assim, em primeira mão aí, ó. Então, é assim, gente, vamos manter, né, a nossa marca, a nossa identidade. Haja o que houver, né? Então, vai ser essa identidade da loja, sempre vai ser isso. Então vamos lá para a nossa próxima pergunta, que é: que valores você faz questão de preservar na marca, independente de crescimento e resultados? Então, é os valores cristãos, né? O maior valor que a gente tem ali na loja é pregar essa palavra, é falar da verdade de Deus, né? Levar o evangelho. Então, não tem como vendê-la na loja e não falar de Deus. Então, a loja, para mim, eu pedi a Deus uma forma de evangelizar. Senhor, me dá uma forma, né? De sair das quatro paredes da igreja, sabe? Eu sempre quis, sabe? Ter essa. E Deus, e assim, gente, o que vem de pessoas até a mim para se aconselhar, para conversar no Instagram, né? Então a loja vai ser isso. Ah, eu vou colocar uma poltrona lá, fazer uma terapia grátis. Então, assim, gente, é isso. Então, assim, eu acho que a loja tem tudo a ver com o meu propósito também de vida, que é o que eu tava pedindo para Deus. Que presentão grande, né? Não, foi assim, ó, e eu sei que através da loja muitas vidas vão ser curadas, muitas pessoas vão lá, vão ser transformadas. Às vezes a pessoa vai entrar lá triste, abatido, vai sair com a resposta de Deus, porque eu tenho certeza que a gente somos, como eu disse, nós somos embaixadores do céu. Então nós somos embaixadores de Cristo. E quando você é embaixador de uma marca, o que você fala? Você tem que falar da marca, você tem que falar do que ela faz, das propriedades e tudo da marca. Então, se eu sou embaixadora de Cristo, é o que eu vou fazer. É falar dele, é apresentar ele para as pessoas e fazer o nome dele conhecido em todos os lugares. Isso que leva para a nossa última pergunta do quadro Mulher de Negócios, que é: o que Deus mais te ensinou sobre constância, obediência e fé nesse negócio? Na verdade, não só nesse, é em tudo que você Em tudo que eu fez. faço, né? Porque agora Atos 2 é novo na minha vida, mas eu acho que vai ser o mais desafiador deles, né? Porque quem trabalha aí no comércio sabe que é muito instável, né? A gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter essa garra, porque senão você não permanece. E assim, gente, o que Deus me ensinou é que a gente tem que continuar firme, a gente tem que. Eu tava até conversando com a Maria aqui nos bastidores, que por mais que venham os problemas, dificuldades, a gente sabe a quem a gente serve, a gente sabe que Deus ele vai se levantar, ele vai fazer. Muitas das vezes eu me vi assim, gente, sem saída, né, pensando em desistir, né, pensando em ir pro CLT mesmo, e trabalhar, falar, não dou conta mais, porque a minha profissão também é instável, né, é uma profissão que você não sabe quanto você vai ganhar no mês, mas você sabe que quem é o seu sócio. Eu sempre tive o Senhor como meu sócio. Ele é o meu sócio. Ele é dono de tudo na minha vida, então eu sempre apresento os meus projetos a Deus. Então, assim, ele sempre me surpreende, sabe, Mari? Eu acho que Deus, ele surpreende a gente em cada detalhe. É o confiar mesmo, é você confiar. Fé é isso, né? É você crer numa coisa que não existe, você nem sabe se vai acontecer. Então, fé. A fé é isso. Então, eu sempre gosto muito de falar isso. Não é sorte, é Deus. Porque quem tem sorte não tem Deus. Então, Deus, ele é quem mantém a gente pé, né? Por tudo que eu passei, que eu contei um pouquinho para vocês na questão do empreendedorismo, eu sempre me mantive. E assim, manter firme, gente, não desistir mesmo. Porque vai vir momentos, você vai falar assim, nossa, não dou conta mais. Não consigo manter isso mais. Mas a fé, você fala, não, vai dar certo, eu vou conseguir, igual a faculdade. A faculdade foi algo desafiador na minha vida. Quando eu comecei assim, ó. Eu dei um surto aqui, eu falei, eu tenho que começar a estudar. Eu tenho que fazer. E ainda para poder conviver com meu filho, aprender a lidar com ele. Então eu comecei a estudar assim, ó, de forma bem espontânea, sem vontade nenhuma de trabalhar na área, sabe? E aí eu comecei a estudar e entender mais sobre a área, né? Porque minha área é psicopedagogia, então é essa parte aí de crianças atípicas mesmo, crianças especiais, aprender a educação inclusiva. E, gente, foi algo assim, tinha dia que eu falava pro meu esposo, não vou mais, não dou conta mais.
trabalho demais, chego em casa cansada, aí é casa, é filho, é Faculdade. faculdade, é leitura demais, tinha que ler muito, provas. Falei, meu bem, eu não dou conta mais. Ele, não, você não vai desistir, você não vai... Eu não deixo você trancar, eu não permito você trancar. E aí, gente, eu fui continuando, fui perseverando, tinha mês que ficava assim mais ou menos, aí tinha mês que eu já recuperava. E finalizei. Graças a Deus finalizei. Foi assim, fiz 2 estágios, trabalhei na área, conheci um pouquinho mais como que é, né, a vida ali da escola. Amei. E hoje eu já fico assim louca para ter uma oportunidade na área, porque foi algo que eu gostei tanto e foi algo de Deus também. Eu tenho uma profecia de um pregador que foi na igreja quando eu iniciei a faculdade. E ele contava todinho o que eu ia passar. Então, assim, tudo é direção. Então, até a minha formação foi direcionada por Deus. Então, assim, Você foi precisava algo fazer. isso, Não tinha precisava como. de fazer, precisava de aprender, e a gente não sabe as estações da nossa vida, né? Então, a formação vai ser algo que vai me ajudar, né? E vai ser algo que vai acrescentar na vida de muitas pessoas. Hoje eu posso ajudar mamães, né, atípicas. Nossa, né? Hoje eu posso já tem mais de 4 crianças que eu conheço que, através de mim, recebeu um diagnóstico, porque eu realmente via que não, que tinha que ter um diagnóstico. Então, assim, eu já posso ajudar pessoas, aconselhando também. Como eu vivo, né? Eu vivo isso e eu sei quanto é difícil, né, ser uma mãe atípica, é a pressão da sociedade, né? Hoje é mais normalizado, antigamente era muito difícil quando eu descobri. Então, assim, hoje eu posso chegar numa mãe e aconselhar porque eu sinto a dor dela, eu consigo sentir isso. E quando eu fui professora, né, quando eu fui apoio, eu tinha 4 alunos atípicos, então eu sentia a dor daquela mãe, né? Eu sentia, assim, eu queria tratar aquela criança da melhor forma possível, como se fosse meu filho. Eu via ali meu filho naquelas crianças. Então, é isso. Então, a gente ter perseverança mesmo em Deus, né? E Deus para mim é tudo, gente. Tudo que eu vou falar aqui, Deus é em primeiro lugar. E agora a gente vai pro nosso quadro especial, que é o nosso quadro 2, que é o nosso Coração de Mãe, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a maternidade, sobre como é lidar, né, com os desafios da maternidade. E para começar, eu já quero te fazer uma pergunta, acho que é a mais natural possível. Como a maternidade transformou a Luana, mulher, mãe e empreendedora? O que a maternidade conseguiu transformar? Gente, então, a maternidade, ela transforma, é impossível uma mulher que passou pela maternidade não ser transformada, né? A maternidade, ela me transformou muito, porque eu tive, né, a maternidade atípica. Então, o Nicolas é meu primogênito, né? Então, logo eu tive a Nicole, foi muito rápido as gestações, né? A diferença deles é 1 ano e 4 meses. Então, assim, me transformou no meu modo de pensar, meu modo de agir. Eu mesma, eu ia fazer faculdade, né? Eu ia continuar estudando grávida. Eu engravidei, eu tava terminando o ensino médio. Então, eu ia continuar estudando, ia fazer faculdade. Só que aí, meus planos, né, mudaram todos. Mudou todo o destino da minha vida, o percurso da minha vida, né? A maternidade. Minha gestação foi de risco. Então, eu tive que parar minha vida toda. Aí, a hora que eu pensei em voltar a estudar, engravidei da Nicole. Então, assim, aí, assim, meus sonhos mesmo, os meus projetos, Luana, foram por água abaixo. Então, eu entrei em depressão, né? Foi a depressão pós-parto que eu tive. Por estar, assim, ó, muito nova, né? Porque eu casei muito nova, gente, eu casei com 16 anos. Casei com 16 anos, fui mãe de 17. E aí, eu me vi assim, gente, se eu casei, né? É uma responsabilidade. Aí virei mãe. Aí virei mãe de novo. Então foi muito assim, gente. Ó, eu tive que trabalhar muito a minha mente pra isso, mas assim, a maternidade me mudou muito, porque aí depois que eu tive os filhos, eu sempre trabalhei em salão de beleza, então assim, continuei na área da beleza, só que a domicílio. Então, a hora É que bem tinha tempo, flexível. eu ia na casa da cliente, atendia, mãe, olha aqui pra mim, sogra, fica com ele pra mim. Aí eu ia, atendia, voltava. E assim eu fui conciliando, atendendo a domicílio. Tanto é que eu sofri muito quando eu tive o estúdio, porque as clientes não adaptavam. Elas gostavam que eu ia na casa delas, né? E aí, como eu fazia tudo, unha, sobrancelha, cabelo, tudo, a pessoa já se sentia confortável, já ia, já fazia tudo. Então, a maternidade foi isso, eu tive que mudar, né? Tive que transformar essa parte aí de empreender, né? Eu comecei a empreender na maternidade, porque aí eu pensei, eu não posso trabalhar fora. Eu tenho que achar um meio, né, de eu trabalhar, porque gente, eu não consigo ficar sem trabalhar, eu sou uma pessoa assim, ligada no 12. E quando eu ficava em casa, vocês não vão acreditar. Eu acordava 4 da manhã
pra limpar a casa antes deles acordar, ou passar roupa. Eu era doente por limpeza. Então, assim, a maternidade veio com essa questão aí de eu trabalhar pra mim, né? De eu empreender. Então, quando eu comecei a empreender, gente, aí abriram as portas, né? Deus foi me dando vários meios de empreender, né? Aí, às vezes, numa fase não dava pra fazer isso mais por causa deles, aí eu ia, mudava, fazia outra coisa. Então, é isso. Eu acho que a maternidade, ela muda, né? A mulher em si, os sentimentos, a questão da vida profissional também muda totalmente, né? Algumas mães ainda conseguem continuar, né, a sua vida normal, mas é raro, né, isso. A maternidade mudou completamente. Eu não me vejo, né? Eu falo, tem gente que fala, nossa, mas você foi mãe muito nova, você não arrepende? Não, não me arrependo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi meus filhos. Foram eles que me trouxe, assim, sentido mesmo, sabe? Me trouxe sentido, me colocou o pé no chão, me tornei a mulher que eu sou hoje através deles, né? E tá aí tudo grande já. Um com 13, outra com 11, né? Já tá tudo maior. Fase boa já. Uma fase boa da adolescência, gente. É uma fase, assim, desafiadora também, né? Mas, assim, a maternidade, ela transforma, querendo ou não, ela transforma todas as mulheres. E É é bíblico, impossível. né? A mulher será salva pela maternidade. Isso. Então, assim, ó, A gente acaba sendo isso. salva, né? Eu fui salva. Se não fosse eles, eu não tinha força pra lutar. Eu não tinha força pra sair da depressão. Então, acho que os filhos, ele é um presentinho, né? É aquela dosinha diária que a gente tem de ânimo pra trabalhar, pra correr atrás, pra melhorar de vida, pra melhorar como pessoa, porque a gente quer ser espelho, então a gente tem que melhorar, ser a melhor pessoa pra espelhar eles, né? Pra eles espelhar em nós, né? Então, a maternidade é isso. E sendo mãe de uma menina e de um menino, quais valores você faz questão de ensinar para cada um deles? Isso aí, gente, é muito desafiador também, né? Essa questão de valores. Aqui em casa a gente tem uma divisão, né? Aqui o Davi ensina uma parte, eu ensino outra. O Davi sempre se preocupa muito com isso, né? A questão da Nicole, né? Como ela vê, até a questão do nosso relacionamento, como que ela vai espelhar para poder, né, ter um futuro, né? Então, assim, eu sempre falo para ele. Ele fala para ela, ele fala assim, ó, não aceite menos que isso, minha filha. Então, assim, a questão da nossa vivência aqui dentro de casa já acaba, né, sendo um espelho para eles, né? Então, assim, eu tento influenciar a Nicole, né, sobre os valores que eu fui criada, né? Quem me criou foi a minha avó, que eu chamei ela de mãezinha, né? Minha mãezinha. Minha mãe também, né? Mas minha mãe trabalhava muito, então quem educava mais era a mãezinha, né? E a mãezinha sempre me ensinou os valores bíblicos. Ela sempre foi crente, né? Cristã, né? Então ela sempre me ensinou os valores bíblicos, né? Sempre me ensinou a ser uma mulher honrada, uma mulher honesta, uma mulher de Deus. E o que que acontece? Eu sempre tive esses preceitos, então eu sempre ensino a Nicole o que ela me ensinou, né? Eu tento passar para ela. E sempre ajudar, né, em casa, né? Fazer as coisas. Ela já faz comida, gente, desde uns 8 anos. Ela faz comida, ela faz café, ela limpa a casa, ela sabe me ajudar em tudo. Eu sempre falo pra ela, falo, minha filha, mulher não pode ter preguiça. Não, não pode ser preguiçosa, pelo amor de Deus. Então, assim, ensino muito essa questão, né, de mulher mesmo, né? Ela acompanha aí nosso dia a dia, nossa rotina. E o Nicolas também, a gente tenta passar o máximo, né? Disso para ele, da questão de ser um homem honrado, um homem honesto, ter palavra, né? Igual o Nicolas, ele gosta muito de futebol, né? Então joga muito, gosta muito de jogar, então o pai dele ensina muita coisa para ele também, né? Como tratar pessoas. Então, assim, É uma escola, é uma né? Ser escola, pais. é uma escola, gente. Aí depois que eu tô na escola, eu aprendi mais ainda. Porque aí você vê, dentro da escola, quando você tá dentro da escola, você vê as famílias, né? Você Sim. consegue Todo visualizar as tipo de família. crianças, o que é a queixa das crianças, a dor da criança, aí você não quer ser assim, você quer ser melhor. Então, não é só presente, é presença também, é você ser presente na vida dos seus filhos. E assim, graças a Deus, eu abri mão da minha profissão, da minha vida profissional, né, de CLT ou de formação por eles. Então, assim, eu acompanho muito a fase deles, sempre acompanhei bem de pertinho. Eu acho bonito a gente esses dias passando ali pela quase de frente a uma loja de escambo, né, que abriu. Aham. E eu vi a Nicole te gravando. Gente, eu achei aquilo lindo. Porque, tipo assim, ela te acompanha, né? Acompanha, me ajuda. Gente, você vê os vídeos, todos os vídeos que eu gravo aí, quando não é eu segurando, é ela gravando. Ela grava tudinho bonitinho. Ela faz, assim, os Nossa, eu conteúdos pra acho mim. Ela já lindo. aprendeu o jeito que eu gosto. Então, aí eu pago ela. Mãe, eu quero tal coisa. Eu vou lá e compro pra ela o que ela quer. Então, assim,
Eu incentivo ela a trabalhar. Será que uma próxima Luana dali? Não, ela vai ser médica, gente. Em nome de Jesus. Vai ser uma médica Ela influencer. fala desde que ela é criancinha, ela fala que ela vai ser médica. Então, assim, eu Vai ter incentivo uma médica ela. e jogador de futebol em casa. Você viu, né? Vou aposentar cedo, dá licença. Então, gente, é assim, ó, eu ensino mesmo, igual ela me ajuda a filmar, fazer os vídeos, fazer foto. Tanto é que pra mim ela faz o que eu gosto, é do jeito que eu gosto, ela faz. Mas já Não, é assim, ó, eu peço o Davi pra fazer, ela vai lá e fala, não, Nicole, vem aqui e faz. Então, assim, ela me acompanha muito. O Nicolas já é mais reservado, mais na dele, ele é mais fechado, não gosta muito de sair. Mas ela, eu tento encaixar. E a Nicole é muito meiga, ela é uma menina muito sorridente, ela encanta todo mundo, né? Graças a Deus, meus 2 meninos, assim, são muito educados. E não é coisa que se ensina, né? Eu acho que isso aí vem mesmo da criação, do jeito que ele vê a gente. Então, assim, eu sou muito feliz, né, por estar criando duas crianças aí e ensinadas na palavra de Deus, né? Frequentando a igreja, que isso é muito importante, né, para eles ter a mesma fé, né? Falar a Eles mesma língua. falar a mesma língua que a gente, ter a mesma ter aquele, como que eu vou dizer, aquela sensação, né? Que a gente serve a Deus. Então, assim, é muito gratificante, gente. A maternidade é. Eu acho isso muito legal porque a gente voltou há pouco tempo, né? E aí, no que a gente voltou, a Ana Vitória, ela tá com 4 anos. E o tanto que mudou, ela todo dia, Luana, dá segunda, mãe, hoje tem culto? Não. Terça, Eles mãe, hoje tem amam. culto? Mãe, não. Quarta, mãe, hoje tem culto? Não. Aí quinta, mãe, hoje tem culto? Tem. Ela fala, mãe, vamos, você não vai não? Mãe, tem que vai de Eles roupa? Mãe, incentivam, né? vamos. Ela fica no pé. E o tanto que ela gosta de ir, tanto que ela gosta de Gente, eu vou falar a estar. verdade. Os meus aqui também tem dia que eu tô quebrado. Eu falo, não vou. E fala, mãe, vamos pro culto. Mãe, vamos. Mãe, hoje tem culto. A Nicole. A Nicole, ela é assim, ó, com a igreja, gente, vocês não fazem ideia. o Tanto que ela é apaixonada. E ela escolhe o look. Ela põe lá na cama. Mãe, hoje eu vou com essa roupa. O que é que você acha? Eu falo, vai, minha filha, vai com essa roupa. E a outra cliente viu Dados 2 antes mesmo de eu comprar a loja. Gente, ela tem um monte de vestido de roupa Dados 2 que ela ama. Eu, Ana, a Isadora, a gente teve uns pastores que vieram de fora pra me iniciar o projetando 2026. E aí, ela pegou meu celular. Aí eu falei assim, você vai tirar foto do pastor? Eu falei, ela, não, mamãe, aquele ele não é o meu pastor. Aí a gente brincou tanto que os nossos filhos, eles já Já sabem sabe. até quem é o pastor, já sabem conhecer. Isso Isso é incrível, né? Eu falo que é igual eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte. porque Porque já ensina é igual a eles, Bíblia eles já fala, que aprendem. mesmo que desviar, mesmo que às vezes um dia venha sair, eles nunca vão ser as mesmas pessoas. A gente pode sair, a gente tá marcado. Quem já pisou no Santo dos Santos, Acabou. não volta mais. Aí a pessoa até sai, pode até sair, mas a senhora que vai fazer um trem de errado. Nossa, meu Deus do céu. Minha mãe me ensinou isso, aí tem aquela questão, Os né? valores. Os valores a pessoa não consegue, né? Então, incomoda, o Espírito Santo incomoda. Então, por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho, né? Isso é importante também. Não é o caminho. É no No caminho, você tem que ir junto. Ensinar tem que no. tá lá. Ó, tá andando no caminho, você vai ensinando. Agora, ensinar o caminho, você fala, vai lá, ó, aquele lá é o caminho. Não Vai é a só mesma ver. coisa. Então, ensina no caminho. O caminho é quem? Cristo, né? E como que você hoje apresenta Jesus para os seus filhos no dia a dia? Ai, gente, é muito natural. É muito natural mesmo, né? Eles já. Porque desde criança a gente sempre fala, né, de Deus. E eles me veem, né? Eu até acho interessante, quando o Nicolas era menorzinho, eu orava todos os dias, eu tinha o meu horário de fazer o devocional, orar e ler a Bíblia, né? Todos os dias de manhã. Eu fazia aquele momento ali, ó, mais ou menos 1 hora. E aí sempre ele via. Você acredita que ele começou? A gente pegava a Bíblia pra dentro do quarto dele. Tá começando a ler, sabia nem ler direito. Onde eu tô lá escutando, né? Eu cheguei de pé por pé, tá lá lendo a Bíblia do jeitinho que eu fazia. Então, assim, eu apresento Deus a eles no dia a dia mesmo. A gente vivenciando, né? Tudo que a gente fala, a gente tem essa conexão com Deus, né? Tudo que às vezes eles vêm falar alguma coisa comigo, eu falo, ó, Deus não gosta disso. Jesus não gosta, Jesus não agrada disso. Então, assim, é de forma natural, com as nossas atitudes, né? Que a gente apresenta a Deus aos filhos, é com as nossas próprias atitudes, com a nossa honestidade, com a forma de a gente agir com as pessoas. O dia a dia mesmo a gente apresenta a eles. E agora começou o ano, a gente está na leitura bíblica, todo dia à noite a gente
reúne na mesa, a gente lê todos os dias, nós está em Gênesis 28, se eu não me engano. Vocês vão ler a Bíblia toda? Lê a Bíblia toda. E aí Certo. cada um lê uma parte e a gente está na leitura bíblica, né? Então, assim, eu apresentei para eles um devocional também, que é no YouTube. Eu vou até te mandar, ele é um devocional infantil. E é muito, assim, o jeito de falar, eles entendem. Então, tem um devocional também que eu falo pra eles assistir todo dia uma meta, todo dia assistir um por dia, um vídeo por dia. E é isso, gente, e levar pra igreja mesmo, que lá a palavra é pregada, né, os louvores, a gente ouve muito louvor aqui em casa, eu ouço muita pregação também no YouTube, eu gosto de muitos pastores, que às vezes a gente não tem acesso, né, pra ir até eles, eu gosto de ouvir. Então, eu gosto de fazer um devocional todos os dias. E assim, o meu devocional não é só um devocional, é um devocional assim, que eu acho que ele ensina várias coisas na nossa vida. E tudo à base espiritual, né? Então eu sempre faço esses estudos e eles vê, né? Então acaba que é influenciado também pelo que a gente faz em casa. E para nossa última pergunta desse quadro, eu quero saber. Não saber não, né? Eu quero que você deixe um conselho de Luana para as mães que estão nos assistindo aí, às vezes que não tem uma rede de apoio, ou até mesmo para mães, né, que tem essa maternidade atípica, que a gente não aprofundou tanto, mas que você vivencia. O que você, Luana, aconselharia para essas mães aí que estão passando por um momento complicado, às vezes vão se identificar com a sua história, mas vai falar assim, ah, Luana, você já teve uma rede de apoio, como é que foi? O que você hoje conseguiria aconselhar essas mulheres que estão em casa? Então vamos lá, gente. Assim, a minha rede de apoio era bem escassa. Não era boa assim, porque minha mãe sempre trabalhou fora. Minha mãe sempre trabalhou, sempre foi, né, na parte servidora pública. E eu tinha mãezinha e tinha minha sogra. E minha sogra e a mãezinha já tem, assim, já criou filho, neto, né? Já estão cansadas, né? E a mãezinha já olhava meu sobrinho. Então, assim, eu deixava com ela por muitas vezes, mas eu não gostava, nunca gostei de perturbar, incomodar. Nunca gostei. Então, muitas das vezes os trabalhos que eu arrumava, que eu podia levar, ou que eu podia fazer e, tipo, às vezes dar um jeito de entregar depois que o Davi podia entregar pra mim. Então, assim, eu fui trabalhando assim dessa forma, fui achando meios onde eu podia trabalhar. E a hora que eu via que já tava atrapalhando, que tava sendo um fardo, eu parava. Quando eu fui vender torta no pote, foi um sucesso, gente. Graças a Deus. É igual eu falo, tudo que eu coloco Deus no começo, ele cuida do meio e do final. Eu vendia torta no pote. Aí eu comecei a vender as tortas. Eu sempre tive muito dom para cozinha. Eu gosto muito de cozinhar. E aí, quando eu comecei a vender a torta no pote, comecei vendendo, postando no Instagram. Aí as pessoas queriam, aí buscava aqui, ou eu levava depois do horário que o Davi estava em casa. Só que aí eu tive a ideia de ir em pontos estratégicos da cidade vender. Aí eu fui, isso é até uma dica, viu? Se você quiser empreender nesse ramo, é interessante. Eu ia nas escolas, eu ia nas faculdades, nos horários certos, específicos. Por exemplo, eu ia no IFG, eu vendia só para servidor, não vendia para aluno. Aí eu vendia só para servidor, colocava a caixa, enchia minha caixa. Tinha dia que eu saí daqui, gente, meus braços doíam de carregar a caixa. Aí às vezes eu ia de moto, amarrava a caixa na moto. Sozinha, gente, olha que dificuldade. Ou às vezes eu ia no carro, só que aí no carro não compensava tanto por causa da gasolina, aí eu acabava indo de moto. Amarrava a caixa na moto, deixava menino com os outros, deixava com a mãe, com a avó e ia. Porque eles ainda não tinham idade pra ficar só, né? E aí, gente, eu vendia tudo, 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 tudo. Eu chegava em casa tão feliz, sabe? E aí eu vendia, aí comecei a vender sanduíche natural, e aí eu vendia no Jerusalém, eu ia nas escolas específicas vendendo, só para os professores, para os servidores mesmo, sabe? Foi uma época assim que eu trabalhei muito. E minha sogra vinha aqui para casa com a avó do Davi, que já faleceu, e ela fazia para mim, picava as frutas, fazia os doces, né? Fazia geleias e me ajudava a preparar os bolos, lavava as vasilhas. Então, tipo, assim, eu tive ajudas, né? Porém, tem coisas assim que dá pra gente fazer, né? Dá pra gente empreender. Tem muita coisa hoje, ainda mais na internet agora, né? Com certeza. Você consegue vender pela internet. Hoje tem iFood. Olha o tanto que ajuda o iFood. Na minha época não tinha, era caríssimo você entrar no iFood. Então, o iFood, os entregadores que tem hoje. Você pode contratar um entregador pra você. Você pode ficar em casa e Você pode fazer bolo no pote, sanduíche natural. Gente, tenta fazer algo diferente.
Tenta procurar um diferencial. Foi Pensar tudo. fora da caixa. Eu sempre procurei o diferencial. Sempre. Torta no pote é demais. Só que eu fazia diferencial, gente. Eu fazia o creme de ninho com chantilly, o chantininho mesmo, muito saboroso. Eu fazia o doce de morango com muito morango. Eu caprichava no recheio, tanto é que quem comia minha torta não comia. Gente, era toda semana. Quando eu parei de vender, vocês não fazem ideia, o tanto de gente que me mandava mensagem. Era diariamente. Nossa, Luana, você não vai voltar, não, Luana, pelo amor de Deus. Aí, gente, eu fiz uma tortinha no pote salgada. Inventei, porque eu chegava lá pra vender, não como doce. Tô de dieta. Inventei uma torta no pote de sanduíche natural, como se fosse um sanduíche natural no pote. Vocês não fazem ideia do sucesso que uma fez. ideia bacana. Uma ideia, viu? Ó, pega a dica. Então, assim, hoje tem a questão do iFood, né? Tem entregador. Você pode fazer um pão em casa, um bolo em casa que entrega pra vocês, né? Você pode pensar em algo que você faça que venha gerar renda, né? Para que você possa criar os seus filhos. Começar. Possa criar seus filhos. Hoje tem cílio, tem unha, tem cabelo, maquiagem. Você pode fazer de tudo. Pode vender maquiagem. Eu tenho até uma lojinha aqui de maquiagem. Pode vender maquiagem. Então, assim, gente, hoje só não trabalha quem não quer. Hoje tem muitas oportunidades mesmo aí no mercado. O mercado digital também tá muito grande. Você tem muita oportunidade, às vezes, de ser um social media, edição de fotos, de vídeo. Então, assim, gente, associar, né, com o marketplace, que é aquelas vendas ali online. Vendas online, gravar curso em casa e vender pela internet, vender produto. Então, aí, gente, assim, os filhos, eles nunca me impediu de viver. Eu sempre gostei de trabalhar e eles nunca foram um empecilho pra mim. Nunca, eu nunca vi eles assim. Tem gente que põe filho como um fardo. Sim. Filho não é fardo, filho é bênção. E olha que minha maternidade não é fácil, não, gente. Eu tenho a maternidade atípica, né? Tenho uma maternidade muito próxima da outra. Então, assim. Quase adolescentes. Então, assim, gente, nunca foi fácil. Não é fácil pra ninguém. A gente tem que parar de pensar assim, que pra fulano é melhor. Não é. Você não sabe a realidade da pessoa. Então, pra todo mundo, gente, é difícil. Todo mundo carrega um fardo, todo mundo tem suas lutas. Então, assim, eu pra criar meus 2 filhos, tem gente que tem um filho, reclama tanto. Gente, não reclame. Agradeça porque tem saúde mental, principalmente, psíquica, e a saúde física. Se Deus te deu, Deus vai te dar a condição, né, de criar o seu filho, de ensinar ele a verdade, de ensinar, né, nos caminhos de Deus, ensinar a sua pessoa honesta, honrada, né, que isso é o mais importante nos dias de hoje. Então é isso, a maternidade, ela não é um peso, né? Ela é uma bênção para nós. É uma escada pra gente poder subir. Isso. E esse foi o finalzinho do nosso quadro aí, Coração de Mãe. E agora a gente vai passar pro nosso quadro, que é o nosso quadro Amor, Tempo e Recomeços. E no nosso quadro Tempo, Amor e Recomeços, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre tempo, amor e, claro, sobre recomeçar, que você é especialista em recomeços, né, Muitos. E vamos lá, para nossa primeira pergunta, vamos falar, né, que você já trouxe pra gente sobre o seu período com a depressão. Você enfrentou esse período muito difícil. Como é que foi reconhecer que você precisava de ajuda? Ai, gente, essa fase foi uma fase muito difícil da minha vida. Porque, assim, a depressão, eu sempre convivi com a depressão, desde a adolescência, né? Eu tive indícios de depressão na adolescência. Eu nunca falei sobre isso, acho que ninguém nunca sabe. Só minha família mesmo, né? Eu tive um episódio na minha vida que eu tive um assédio na minha infância. Eu era muito novinha, muito pequena, acho que eu devia ter uns 10 aninhos. E eu tive uma pessoa, né? Uma pessoa próxima, né? Próxima assim, gente, não era da família nem do convívio, uma pessoa de um estabelecimento. Eu passei por essa fase desse assédio. Graças a Deus não aconteceu nada assim, muito, né? Mas me marcou, né? Eu falo que para uma criança um assédio é muita coisa. Então fiz tratamento psicológico desde a infância, né? Tratei esse trauma. Só que é algo que fica como se fosse uma cicatriz. É uma coisa que nunca você é a mesma. Você sempre vai ter aquilo ali na sua vida. E até para relacionar, eu tive que trabalhar muito isso com psicólogo, né? Então, assim, eu tive esse período. Então, assim, até nisso, assim, a maternidade, eu sempre tento, assim, blindar ao máximo, sabe? Meus filhos, para não passar por isso. E lógico que minha família não tem culpa de nada disso que aconteceu, tanto é que me deu todo o suporte, apoio possível. Então, assim, eu sempre tive depressão, desde a infância. Aí na adolescência também, tentei suicídio na adolescência. Tinha uma vida perfeita, porém tinha depressão. Porque muita gente pensa assim, a vida é maravilhosa, por que você tem depressão? Você tem tudo.
mas eu tinha tudo que eu queria. Os meus materiais escolares, a mãezinha sempre comprava tudo que eu queria. Eu chegava lá, eu escolhia tudo frufruzento, tudo de bichinho, roupa, era só roupa de lilica, repelica. Sempre fui tratada igual a princesa. Sempre. Só que eu tinha a falta, que é a falta paterna, né? Então, assim, eu sempre tive uma falta na minha vida. E você sabe que quando a gente tem essa falta paterna, até nosso relacionamento com Deus é difícil. A gente entender, né? Então, assim, eu tive, né, a depressão e aí aí quando eu conheci o Davi, casei muito cedo. E aí veio a maternidade muito rápido, então a depressão pós-parto veio junto. Então, assim, assimilar tudo, né? Então, assim, eu sempre fui, assim, uma pessoa muito feliz, muito comunicativa, porém, dentro de mim existia essa depressão, esse vazio. Mesmo, né, indo para a igreja, eu tinha esse vazio. Então, assim, antigamente as pessoas eram mais ignorantes na questão de entender essa questão depressiva, né? E aí, quando eu casei, quando eu tive a Nicole e o Nicolas, comecei a me tratar, né? Tomei remédio antidepressivo, tive que parar de amamentar para tomar antidepressivo mais forte, porque a depressão estava muito forte na época. Eu emagreci cerca de 15 quilos, fiquei o couro e o osso, né? Eu não comia nada. Na gestação dela, o médico falou: se você não comer, ela não sobrevive. E ele falou: vamos marcar pra você ganhar a hora que você passar mal, porque se você ganhar agora, ela vai pra UTI. Com 8 meses, ela tinha 1,5 kg. Ela não tinha peso. Ele falou assim, você não... E eu não comia. A mãezinha fazia de tudo. A mãezinha fazia sanduíche, comprava uma pamonha. Eu ficava 5 dias sem alimentar. E aí, a depressão foi ficando forte, forte, forte. Aí eu fui... Quando eu vi o choque de realidade que o médico me deu, eu comecei a alimentar. Por causa dela. Pra você ver o que é a mãe, né? Eu comia por causa dela. Eu comia na marra. Comia por causa dela. Eu engordei 5 quilos. A gravidez todinha. 5 quilos eu peguei. E do Nicolas eu engordei 12. Dela eu engordei 5. E aí, num dado momento, eu comecei a comer. Aí ela nasceu ainda com 2,5 kg. Ela nasceu de 40 semanas e ia fazer 41. Quase passou da hora. Se eu tivesse deixado pra ganhar normal, à tarde ela tinha... Às vezes não estaria aqui. E aí eu passei mal a noite toda, esperando dilatar, porque o médico falava que o sofrimento do parto, daquela força que ela fazia pra nascer, ela ia amadurecer o pulmãozinho dela, ela ia fortalecer. Eles falam muito isso. Aí eu esperei passar mal, aí eu fiz o parto, foi cesárea mesmo, porque senão eu não ia conseguir. E aí comecei a tratar a depressão, só que de forma natural, de remédios naturais. Só que aí eu queria amamentar ela, porque eu não amamentei o Nicolas. Aí com 11 meses eu parei de amamentar para tomar remédio. Aí comecei a tomar antidepressivos fortíssimos, afundei na medicação, engordei tudo de novo. E aí eu tomava muito remédio, aí veio a fase também da maternidade atípica, que pegou bem nessa fase e foi assim, ó. Aí na pandemia, a depressão estourou de novo. E assim, igual eu te falei, tava no auge, tava começando como influenciadora, tava trabalhando muito, vendendo minhas máscaras. Gente, por Deus, eu faturava assim, ó, mais que o Davi e o meu salário juntos. Nossa. Na pandemia. E tinha tudo, porque tinha as parcerias, né? Eu contratei pessoas para responder o WhatsApp, para fazer pedido, para ficar aqui o tempo todo fazendo, e fulana quer tanto, e anotar para mim, porque eu não podia nem parar. Eu não parava nem para ir no banheiro. Costurava até 2 horas da manhã. Então, assim, foi um período que eu faturei muito alto. E aí, depressão. Nesse momento, depressão. Costurando e depressão. Aí eu tive uma fase, um período que eu passei na pandemia, também um problema muito grande, que eu não via saída. Aí foi onde eu comecei a ter surtos psicóticos. Só que eu não sabia que era, eu não sabia o que era, né? E aí eu tinha surtos, eu fazia as coisas e depois não lembrava o que eu tinha feito. Eu surtava, aí todo mundo via que eu tava, só que assim, depois que passava, eu era como se me desse um apagão, como se eu não fosse eu. Aí as pessoas me contavam, nossa, você fez isso, você fez aquilo. Eu falava, não fiz isso, pelo amor de Deus. Aí vinha aquela depressão, aquele arrependimento, aquela culpa. Aí eu só, assim, aí eu comecei a ter surtos, mas era bem esporádico, não era direto. Aí comecei a enxergar coisas. Às vezes eu via pessoas assim, eu falava, meu Deus do céu, eu tô ficando louca, eu tô ficando doida, me ajuda. Aí eu ia dormir, eu ficava enxergando as coisas assim, ó, voando. Eu enxergava as rodadinhas andando nas cortinas. E isso com os mexões, né? Aí eu não tinha começado a usar não, eu não aceitava, né? Eu não aceitava o problema. Aí
Ok, aí fui aguentando. Até um certo dia, eu pegar o meu carro, surtada, eu surtei na minha mãe, peguei meu carro e vazei na rua. Aí, tipo, eu não vi, eu não lembro de nada desse dia. Aí, como se fosse um apagão. E eu fui parar em Goiânia. Eu nunca tinha pegado rodovia, gente. Eu não tinha carteira ainda. Nunca tinha pegado rodovia, fui parar em Goiânia. E no caminho, minha mãe ligava. E eu falava assim, eu vou morrer, eu não vou voltar, vocês nunca mais vão me ver. E eu só tinha meu celular, eu saí com meu celular, com a roupinha de ficar dentro de casa. E todo mundo surtando aqui, né? Davi já tinha saído pra me procurar, já ia ligar pra polícia. E aí eu desliguei, o celular descarregou. E aí esse ficou louco e não me achava. E eu não falei pra onde eu ia. A hora que eu acordei, assim, que eu me dei em si, é como se fosse um estalo, assim, ó. E um monte de barulho na minha cabeça, parecendo que tinha muita gente gritando na minha cabeça. Eu parei o carro, eu olhei, eu falei, onde eu tô, meu Deus, onde eu tô? Aí eu olhei assim pra um lado, pro outro, aí eu olhei uma placa e vi que eu tava na 84, lá em Goiânia. Eu atravessei Goiânia todinha, sem ver. Sem ver nada. Se eu tiver matado alguém, eu matei. Se eu tiver batido em alguém, eu bati. Eu não sei nada. É como se fosse um capítulo da minha vida que é em branco. Aí eu redobrei assim, tal, a consciência. Aí eu lembrei do momento anterior, mas não lembrava do que tinha acontecido, do trajeto. Aí eu peguei meu celular pra ligar descarregado. Falei, meu Deus, não tinha carregador, não tinha nada. O que eu tô fazendo aqui? Aí eu lembro que eu parei em algum lugar, numa loja de celular, carreguei meu celular. E aí o que eu lembrei na hora, eu não sei, foi Deus. Eu lembrei de uma prima minha que trabalhava próximo, na T2. Eu liguei. É T2? É por ali. Aí eu liguei e falei assim, prima, onde que é sua empresa? Eu vou ir agora, eu preciso de ajuda. Aí eu cheguei lá, ela me deu um chá, me deu um pão de queijo. Ela viu que eu não tava bem, sabe, me acalmou e ligou pra minha mãe. Aí ela ligou. Aí no que ela ligou, todo mundo louco aqui. Pressão da minha mãe altíssima, todo mundo desmaiando, e menino tudo doido. Não, Davi tinha ido até em Goiânia de moto me procurar, procurou em umas todinhas, não me achava. Aí eu redobei a consciência e vim de carro até Goiânia, eles me encontraram no caminho. Aí esse dia, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Não tem jeito. Aí eu tomei uns 3 diazepam, minha filha, dormi uns 2 dias. A hora que eu acordei, eu falei, eu vou me tratar. Vou começar o tratamento. Aí eu fui na psiquiatra, aceitei então, ir na psiquiatra. Só que aí a psiquiatra falou o que eu tinha, mas eu não aceitava. Ela falou que eu tinha transtorno bipolar misto, porque eu tinha todos os sintomas, todos, a depressão desde a infância, mania de suicídio, a questão de me machucar, aí a questão de euforia, às vezes eu ficava muito eufórica, eu fazia tudo, acontecia, ficava meses assim, depois eu já caía na depressão de novo. Aí eu fui assim, aceitando aos poucos, mas de início eu não aceitei. Eu não tomava os remédios, não. Escondia, jogava no vaso, fazia o auê, porque eu ficava muito sozinha. Mas chegou num tempo que eu tava prejudicando meus filhos já. Tinha dia que eu trancava dentro do quarto e ficava sozinha, eles aqui. Deixava eles aí. E trancava. Não queria ver ninguém. Eu já acordava depressiva, eu já acordava falando, nossa, que dia ruim. Eu já acordava mal. Aí eu comecei a me machucar muito, né? Morder. Eu mordi aqui, ó. Pode passar a mão aqui que você vai sentir um caroço. Bem aqui. Aí o que eu fazia? Eu fazia isso aqui, ó. Aí a minha dor, eu jogava aqui, ó. Aí quando eu comecei a ver que aqui tava ficando roxo, tava machucando, aí eu falei, gente, eu tô muito mal, eu preciso de ajuda. Aí fui de novo, aí eu falei, agora eu vou tomar direitinho os remédios, vou aceitar. E pro bem de todo mundo, da minha família. E o Davi, gente, o Davi suportou tudo isso. O Davi me ajudou muito. Se não fosse ele me dava banho. Tinha dia que eu não escovava os dentes, ele escovava meus dentes. Só que assim, foi tão grave essa fase, eu vou contar bem resumidamente, mas foi tão grave essa fase que eu cheguei no ponto de internação. Aí a única saída era internar. A psiquiatra falou que não tinha outra alternativa. Eu fazia xixi na roupa. Eu fiquei, assim, deplorável. Quem te vê, não, como se diz, não dá nem pra acreditar, né? Quem viveu comigo sabe. Meu esposo sabe, minha mãe sabe. Eu fiquei num estado de, assim, deplorável. Hoje eu me vejo, eu falo, meu Deus, né? O que Deus faz? O que Deus pode fazer? O que Deus transforma? As pessoas mudam. Eu tenho, até hoje, eu tenho tudo. Laudos, né? Eu tenho laudo. Eu sou laudada. Só que hoje eu não aceito isso mais sobre mim, né? Eu sou curada.
Mas eu vivi uma vida, gente, foi durante, assim, 1 ano e meio. Desse jeito. Não comia, não tinha ânimo pra nada, não vivia, não tinha vida. E assim, por fora todo mundo achava assim, nossa, ela tá feliz, ela tá. Não, mas por dentro eu tava destruída. E assim, eu tive muita ajuda da minha família, da minha mãe, da mãezinha, de todo mundo, sabe? Meu pai, o Davi. O Davi mesmo, gente, eu falo assim, é porque realmente ele me ama. Porque o que ele passou comigo, tinha dia que eu tava caída. Ele chegava, eu tava caída na cozinha, toda xixi, sabe? E ele pegava, me banhava. Tinha dia que eu entrava pra dentro do chuveiro de roupa, sem noção, entrava dentro de roupa, tudo. Eu, eu lavava, gente, minha casa com escova de dente. Eu pegava e lavava assim, ó, os rejuntos com escova de dente. Eu fiquei doente, principalmente o toque atacou muito nessa época. A fase de mania. Eu limpava a casa todinha, eu limpava. Eu limpava e eu ficava conversando sozinha. Ela tá vindo, ela não gosta de bagunça. Eu vou limpar porque ela não gosta de bagunça. Eu dava isso que eu falava, tudo era ela fazia, ela. E eu fazia as coisas conversando com o olho. Ele fala que meu olho arregalava e eu ficava tipo com nistagma, meu olho ficava pulando, sabe? E assim, foi uma fase, gente, foi 1 ano e alguma coisa da minha vida. E assim, eu conto esse testemunho pra engrandecer a Deus, porque foi através dele que eu estou aqui hoje, e pra te encorajar a procurar ajuda. Se você está enfrentando depressão, se você tem pânico, se você tem tudo que você tiver, que é essa parte psíquica, procure ajuda. Eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, na época um transtorno grave, estava bem grave, que até fui indicada a internação. Só que minha família não aceitou me internar. Minha mãe falou, vou cuidar dela, não vou aceitar internar ela, jamais. Então a mãezinha cuidava de mim, mas era assim, ó, dopada. Eu era dopada. Eu tomava 250 miligramas de quetiapina. Eu vivia assim, ó, meu olho ficava assim, ó, eu ficava como se fosse uma boba. Tomava lítio, quetiapina, zolpidem. E aí teve uma fase que eu fui procurar ajuda psicológica, que é a Gleice, que é a minha psicóloga, que ela é a minha pessoa. Eu falo que se não fosse ela, eu não estaria aqui. A Gleice, ela me tirou do fundo do poço. Eu tenho muita gratidão a ela, muita, muito. Eu falo isso pra ela. Ela falou, Ana, não, você não vai viver desse jeito com essas medicações. Eu recuso em te ver tomando esse tanto de medicação. E a gente começou o desmame com o psiquiatra, com a psicóloga, começamos o desmame. Gente, 250 miligramas. É muita coisa. Aí eu ia tirando de 25 em 25. Nossa. Porque o 25 é o mínimo. Sim. Aí eu ia tirando 25, passei para 60 miligramas. Aí fiquei um tempão com 60 miligramas. Depois fui tirando até chegar em 25. Aí eu tomava só 25 mais o lítio, que o lítio estabilizava meu humor, né? O lítio é estabilizador de humor, só que aí me deu nódulo da tireoide, problema nos rins. Então, assim, a minha memória acabou, né? Então, assim, hoje tudo é anotado, eu tenho percas de memórias recentes, assim, eu tenho lapsos de memórias da minha época que eu não lembro de nada que aconteceu. Tem coisas que até hoje eu não lembro. Tem coisas que eu fiz que eu não lembro que eu fiz. É tão interessante isso que meu esposo me conta, sabe? Ele me conta as coisas e fala, gente, não é possível, não tem condição que eu fiz isso. Quando eu saí para Goiânia, eu levei uma multa autosuspensiva, gravíssima. Então eu tava assim, em altíssima velocidade, foi Deus que guardou minha vida. Chegou a multa de suspensão pro Davi, na carteira do Davi. A multa de R$ 1.000. Então, assim, é a multa mais grave que tem de velocidade. Então, assim, eu tava louca mesmo, que eu não vi nada, Eu falo, gente, se eu tiver feito alguma coisa nesse dia com alguém, eu não lembro, eu não sei. Por isso que hoje eu acredito, gente. Lógico que hoje tem desculpa pra tudo, mas hoje eu acredito numa pessoa que às vezes tenha um surto e faça coisas assim, que não é dela, que ela nunca jamais faria em consciência. E aí eu fui tratando e com a Gleice direitinho, gente, foram uns 6 meses. Ou mais, eu acho que até mais meu tratamento. Aí ela me deu alta. Quando ela me deu alta, gente, o Davi falou, não dá alta não. Dá alta não, que ela tá bem demais. Não dá alta não. E hoje, gente, eu não sou dependente de nenhuma medicação. Nenhuma. Já tem mais de 2 anos. Você não toma nada? Nada, mais de 2 anos. Eu acho que quase 3 anos. Não tomo nada, gente, nada. Um remedinho pra dor de cabeça de vez em quando. Mas eu não tomo medicação nenhuma. E assim, já teve fases, igual esse ano passado, que foi muito difícil pra mim, de eu chegar na Gleice e falar, Gleice, eu vou tomar remédio. Ela, não, vai não. Vai não, de jeito nenhum. Você lembra de onde você saiu? Você lembra onde você tava? Aí por causa de pessoas, você vai voltar a tomar remédio? Não deixo.
e eu ir fazendo terapia de novo. Então, assim, a terapia pra mim, gente, é vida. A hora que eu tô muito mal, assim, que eu tô passando um problema muito grande, que eu vejo que eu não dou conta de passar por ele sozinha, eu vou na terapia. Porque hoje eu tenho alta, mas eu vou. Né? Eu retorno. Não é todos os dias. É como se fosse uma... Ai, gente, como que eu vou falar, assim? É como se fosse... Ai, você volta lá e faz, né? Uma manutenção, né? Então, eu faço. Então, assim, a terapia foi o que me salvou e Deus. Em primeiro lugar, gente, eu nunca deixei de ler a Bíblia, eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de fazer campanhas, eu nunca deixei de ir pra igreja e eu nunca deixei de pedir cristãos, pessoas maduras da igreja pra me ajudar, pra orar. Teve muita gente que me ajudou nessa época, muita gente. Então, assim, eu tenho gratidão por essas pessoas e gratidão pela minha família, pelo meu esposo, né, que esteve sempre ao meu lado. E, assim, pra mim, sempre a Deus, eu sempre falo pra vocês, porque não tem como sair disso tudo sozinha. Não tem como. Ainda mais você. É inexplicável o que aconteceu comigo. Então, assim, gente, hoje eu tenho vídeo, eu tenho fotos dessa época, então, assim, eu tenho por testemunho mesmo. Então, chega muita gente em mim com esse quadro. Então, é o meu testemunho, Aí você passa, você encontra pessoas... Gente, parece que eu tenho imã, mas eu tinha que passar por isso. Pra me poder chegar na Mari e falar, Mari, você vai conseguir. E foi, você e vai ela vencer, foi um canal de bênção, você vai vencer. Eu passei pro pior, eu tive no poço. E eu tive que passar pelo pior, gente. No fundo do poço, igual o Jó. Pra poder chegar numa pessoa e sentir a dor dela. Você fala assim, eu tô passando por isso, eu senti sua dor. Então, assim, toda dor é um professor. Toda dor. O que você passa, ou vai ser testemunho, ou vai ser ensinamento. Então, não larga a sua cruz. Tá passando? Passa, respira. Crê em Deus, você vai sair dessa. Eu não tinha visibilidade nenhuma de melhora. Eu não via futuro pra mim. Mas Deus, ele já tinha escrevido a minha história. Amém. Amém. E estou aqui hoje pra contar isso pra vocês. Amém. Então, assim, gente, acaba que a maternidade dá esse balançado aí na gente, no casamento. Acho que todo mundo passou por isso, sabe? Mas, gente, o que que acontece? Aí a gente sempre foi muito cúmplice um do outro, a gente sempre foi muito, assim, amigo, né? Que a gente tem que ser... Primeiramente, a gente tem que ter amizade, né? Com o nosso cônjuge. Pra conseguir conversar e resolver tudo que a gente tem que resolver. E aí, quando a gente teve esses problemas... Porque antes de eu ter o problema psicológico, o Davi teve primeiro. Então, eu tive que cuidar dele. Foi mais ou menos a mesma fase, o mesmo tanto de tempo. Ele deu síndrome do pânico, teve que parar de trabalhar. E isso foi um rolê também, o do Davi. Então, eu cuidei dele durante um tempo. Então, assim, a questão do casamento, eu creio que a primeira coisa é cumplicidade e respeito. Se você não tem respeito, não vai pra frente. Então, você tem que ter respeito. Eu tive muita dificuldade no relacionar, por quê? Porque, como eu disse pra vocês, eu não tive, assim, como eu não tive a figura paterna, né, meus pais são divorciados, aí eu fui pra casa da mãezinha, mas do pai Pedro, né, que é meus avós. Então, assim, o que eu tinha de inspiração era eles ali. Então, assim, o que eu inspirava era eles. Mas eles já são aqueles casal mais antigão, né, que não tem, assim, muito carinho, muito... É aqueles casal mais... não é igual, assim, né? É um casal mais, como eu vou dizer, mais sistemático, né? Então, assim, foi difícil, né, pra mim assimilar isso, né? Então, tinha meus traumas, né, que a gente teve que lidar com esses traumas. E, assim, o Davi sempre teve muita paciência comigo. Mesmo eu sendo mais nova, eu sempre fui uma pessoa de muito, assim, eu sempre tive muita cabeça, sempre fui muito pé no chão, eu sempre fui madura, né? Eu era além da minha idade. Eu sempre fui além da minha idade. Então, a gente não teve dificuldade quanto a isso, né? A gente tinha os mesmos pensamentos, a mesma forma de agir, de pensar. Só que, assim, uma coisa que eu dou conselho, gente, é vocês viver por vocês. Porque, assim, a questão do casamento, ele começa a dar errado quando a gente começa a viver muito... Individualismo. Isso. Não, a questão, assim, de viver muito assim, ó... Família demais, amigos demais. Mais de uma pessoa só. A gente tem que ter, a gente tem que filtrar e a gente tem que blindar o nosso relacionamento assim. Eu aprendi muito isso quebrando a cara, Então, assim, já tive diversas vezes, principalmente quando eu tava mais mal, né, depressiva, eu sempre falava, não dá certo, vamos largar, vamos desistir. E ele nunca deu o braço a torcer, nunca aceitou.
Se dependesse do seu, ele falava assim, não senhora, vamos resolver isso e tal. Às vezes ficava emburrado ali, mas logo resolvia, né? Mas a gente nunca teve a opção, né? Aí eu falava pra ele assim, tinha dia que eu falava, vamos dormir que passa. Quem dorme passa, no outro dia, né, gente? Então relacionamento é isso, relacionamento, gente, não é fácil. Relacionamento com amizades, com pessoas de fora já é difícil, com família, imagina conjugal, né? Que quando você casa, você é uma só carne. Então, tudo que o seu marido faz atinge você diretamente, tudo que você faz atinge ele diretamente também. Então, vocês dois vão sentir a mesma coisa, o mesmo impacto. Então, a questão do relacionamento, você tem que ser, como a Bíblia fala, né? Aquele cordão, né? De 2 dobras, eles são mais difíceis de separar. E a aliança, né? A aliança ela é muito clara, né? Isso aqui é a aliança que Deus fez com nós também. Ela não tem divisa, né? Ela não tem remendo, né? Então a aliança nossa com o nosso cônjuge tem que ser assim também, assim como a aliança com Deus, né? Então resolver tudo, dialogar bastante, porque o diálogo é muito importante no relacionamento. Eu falo que se não conversar, não vai pra frente. Isso não é só para relacionamento, né? É para tudo. Para tudo na vida, empresa, se você tiver uma empresa, se você não tiver diálogo com seu sócio ou com alguém que você trabalha, não vai pra frente. Então, o diálogo ele é fundamental. Não deixar as coisas de fora, né? Ficar atingindo demais vocês. Tenta filtrar, né? Muito isso. Eu filtro muito isso, essa questão, né? Então, assim, eu creio que o casamento, ele é de Deus. Deus ama casamento, né? Deus ama famílias. E se você tá passando por essa fase aí, eu quero largar, eu quero... Toda vez que eu pensava isso, eu pensava também nos pós. A gente tem que pensar não só no que a gente quer fazer, né? A gente tem que pensar o quê? E aí, se eu largar, o que é que eu vou ter de prejuízo? Aí a gente tem filho, né? Quando a gente tem filho, o prejuízo é maior. Não prejuízo financeiro, mas prejuízo emocional, prejuízo em todas as áreas. Então, assim, tente pensar os pós, os contras, né? Os pós, os contras, o que vai acontecer depois da sua decisão. E não existe pessoa perfeita. Todo mundo que você for relacionar vai ter defeito, vai ter imperfeições, vai ter problemas, vai carregar traumas, vai carregar um passado. Então, se você tá com seu marido, é pai de seus filhos, tenha paciência, persevere em oração, né? Se tiver que mudar, ora para Deus mudar, porque o meu aqui foi moldado demais. Então, ora para Deus mudar a situação, o quadro, mudar a pessoa, né? Moldar, né? Não é mudar, mas moldar, né, a pessoa. E é isso, gente. Relacionamento é isso, né? Não tem muito segredo. Deus muda história. Deus muda histórias. Olha só a sua história. Você achou Deus que nem muda. estaria aqui hoje contando? Eu e o Davi conversamos muito sobre isso. A gente fala, assim, a gente ainda não assimilou a questão da loja. A gente não tá acostumando. Mas, assim, o Davi tem hora que olha pra mim e fala, amor, você já pensou aonde Deus já te levou? O que a gente passou? Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Já teve dia da gente não ter nada pra comer. Da gente levantar... E eu falar assim, Jesus, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. E às vezes Deus me mandava uma cliente, que é o valor de eu fazer uma feira, às vezes Deus mandava uma cliente R$35, eu ia lá na feira e comprava de verdura. E eu sempre pedi a Deus sincero, eu não quero nada de graça, eu quero trabalhar e ter o dinheiro. Me manda, eu falava para Deus, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, Thiago, né, João, eu não quero, o Senhor me dá os peixes. Eu quero pescar. Então me ensina, Senhor. Me dá oportunidade. Eu sempre pedi muita oportunidade para Deus. Eu sempre peço, falo assim, às vezes tá um mês ruim, eu falo, Jesus, manda cliente. Eu quero trabalhar até ficar cansada. Então, assim, eu sempre converso muito com Deus, assim como a gente tá conversando assim. A gente tem diálogo com Deus. E Deus sempre responde às nossas orações. Sempre. Então, se você tá passando um momento difícil no casamento, seja financeiro, seja problemas assim mais graves, sempre coloque na mão de Deus. Eu sempre aconselho minha amiga, amigas minhas, eu falo, gente, te agrediu? Né? Porque agressão é imperdoável, né? Agressão eu acho que não justifica um marido agredir a esposa ou vice-versa. Eu acho que agressão pra mim é algo que não... Luana, é o que não, pra mim, não existe. Então, se você tá passando por um momento que você vê que dá pra resolver, se é algo que dá pra resolver, converse. É reversível, converse. E o Davi sempre foi muito calmo, muito tranquilo. E a gente é o oposto, né? Então, eu sou... Assim, nós dois somos muito ligados no 12. Nós dois temos TDAH fortíssimo. Mas, assim, gente, nós somos um equilíbrio.
né? Tem que ter. O dia que ele tá mal, eu tô bem. O dia que ele tá bravo, eu tô calmo. O dia que eu tô brava, ele tá calmo. Então, assim, é um equilíbrio. A gente tem que viver nesse equilíbrio, aquela balança, né? Saber balancear. Então, a vida é assim. Então, assim, eu sou muito grata, né, por tudo que Deus fez e por dividir a vida com meu esposo, né? Porque realmente a vida é bem melhor, né, quando você tem outra pessoa do seu lado. E assim, como que foi pra você o seu casamento? Agora falando, né, de amor. Você tá casada já tem muitos anos, né? Teve um momento no meio da sua depressão em que você chegou pro seu esposo e falou assim, vai embora, eu não quero mais. E o que você hoje admira nele ao ponto de falar assim, deu... Porque assim, eu falo hoje também, né, estando casada, mas o que você admira no Davi? Você fala assim, ele tem esse diferencial, porque hoje nós mulheres, nós estamos acostumadas, até pelas nossas criações, de tudo muito ficou difícil, vai embora. Não quero mais você. E assim, E hoje o mundo é assim, né? é fácil, É não quer, é descartável. descartável. E você, assim, dá pra perceber que o Davi passou com você o céu e o inferno. O que você tem hoje pra aconselhar as mulheres que são casadas, mulheres aí que às vezes estão passando por um relacionamento onde ela fala, Luana, não tem mais saída, mas o meu marido é um homem incrível, só que eu não quero mais. O que você tem pra aconselhar? Porque eu falo que a gente é assim, né? Uma geração fast food, é uma geração rápida. Que é do meu jeito. Se não é do meu jeito, pega e vai embora. E você hoje também tem filhos, né? Que eu acho interessante você falando. Que vocês, dentro da casa de vocês passam a convivência de um casamento pra sua filha falar assim, não, é isso aqui que eu quero. O que você tem pra aconselhar nós mulheres e também pra quem está nos assistindo falar assim, não, eu me espelho, eu tô passando por esse momento, mas tá difícil. O que você diria pra essas mulheres? Então, vamos lá, essa parte, né? Eu quase não exponho relacionamento aqui na rede social, eu sou mais fechada quanto a isso. Eu tinha uma exposição maior antigamente, acho que você lembra que eu gravava muito vídeo com ele. Porém, assim, relacionamento tem que ser blindado, né? Então eu evito, né? Mas assim, gente, vamos lá. Casei nova, casei com 16 anos, como eu disse pra vocês, na adolescência. O Davi já tinha 25, 26. Ele é mais velho. 27. E ele é mais velho 11 anos. Muita gente foi contra, né? Falava que era improvável e tudo mais, mas a gente tentou, a gente se amava e a gente. Primeira coisa, ele começou orando. Ele começou orando de madrugada. Ele sempre foi de fé. Sempre. Ele falou assim: não, você é minha e tal. E começou a orar. Tava com o coração fechado, foi um ano. Um ano pra me convencer de namorar com ele. Pra ele me convencer. E aí, gente, o que acontece? Casei muito nova, né? A gente teve muito problema quando a gente casou. Que assim, só do problema que a gente teve no início era pra gente ter desistido. Só desse problema, né? Moramos de favor, né? A gente tava esperando a venda de um negócio pra gente comprar a casa. Não deu certo essa venda. Então tivemos que morar com a sogra de favor um tempo. Aí depois foi um aprendizado, né? E depois foi morar de aluguel. Aí depois voltei pra casa da sogra. E depois morei na minha mãe também um tempo. Foi assim, gente, um turbilhão de coisas. Eu nunca imaginei que eu ia casar e passar por isso já de início. Porque a gente já tinha nosso projeto certinho, esperando a venda. Não deu certo, aí bagunçou tudo. Aí o que acontece? Recalcular a rota. Aí a gente foi, comprou essa casa, que isso aqui é um presente de Deus também. E aí quando a gente veio morar aqui, né, aí tem a maternidade também, que querendo ou não, abala um pouquinho o relacionamento, né? A questão de... que a gente não sabe priorizar direito no começo, né? O relacionamento com os filhos, a gente dá uma misturada ali. Eu acho que a mulher deixa de ser mulher um pouco, né? Pra ser mãe, se anula um pouco. E a intimidade do casal A intimidade não existe. E vamos lá, como que foi reaprender a se amar durante o processo? Porque a gente sabe que tem ligado também ao seu processo de emagrecimento, né, Luana? Que você tá aí nessa reeducação alimentar agora. Quem tiver um ano atrás, 2 anos atrás, vai ser totalmente diferente, totalmente mudada. Essas duas coisas estão ligadas, né? Como é que foi aí o processo de emagrecimento e como foi se amar de novo? Então, gente, vamos lá. Esse processo de emagrecimento já deu o que falar. Os hormonais, usei pique. Não, gente, vamos lá, vamos desde o começo. Eu nunca me achei feia e eu sempre me amei. Então, assim, primeiramente, a gente tem que se amar mesmo. Até pra amar outra pessoa, até pra você dar certo em relacionamento, você tem que se amar. Então, assim, eu sempre me achei, né, bonita e tudo mais. Só que aí, eu nem tava percebendo que eu tava tão acima do peso assim. Eu tava bem tranquila quanto ao meu peso, não tava me achando
né? Tem gente que já acha, mas se acha feia. Eu não tava tranquila, gente. Questão de autoestima minha tava bem tranquila mesmo. Só que aí, o que acontece? Eu era magrinha, aí engordei por causa dos corticoides, dos remédios antidepressivos, engordei muito, porque a tiapina me fez engordar, tipo, 7 quilos. E eu tomava muito corticoide por causa da urticária, né? Então, eu sempre engordei muito por medicações. Só que eu nunca consegui chegar num peso que eu tô hoje, estabilizar. Eu sempre emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Isso. Aí, o que acontece? Eu dei um probleminha de saúde. E até então eu não iria emagrecer, ia continuar com a mesma vida. Só que quando eu dei o problema de saúde, eu acordei pra vida. Falei, realmente, eu dei a resistência insulínica, que é muito comum em mulheres, né? A resistência insulínica, ela é um ponto antes do pré-diabetes. Né? Ela não chega a ser o pré-diabetes e nem chega a ser o diabetes. Mas eu sempre senti muito mal com essa questão de insulina. Às vezes baixava, eu passava mal. Às vezes aumentava demais, eu passava mal. Minha mãe é diabética, então, a hora que a médica me falou isso, eu já acendi o sinal de alerta. Falei, eu preciso de me cuidar. Ela, você tem que perder a gordura visceral, gordura abdominal, urgente, porque o diabetes vem da gordura abdominal, e fazer atividade física. Aí eu falei, doutora, quantos que eu preciso perder? Ela falou, não, aí você tem que ir numa nutricionista, no médico, fazer uma biopedância pra saber realmente o que você precisa fazer. Aí eu peguei, gente, isso foi em dezembro, né, do ano de 2023, né? 2024. Tô perdida. Dezembro de 2024, eu fui na médica, né? Essa médica que é endocrinologista, que me deu esse alerta, a doutora Roberta. E aí, no começo do ano, eu conversei com a Janiele, que é nutricionista, falei, Janiele, tô precisando de cuidar mais. Tem como a gente marcar, né? Aí ela, nossa, que bom. E o doutor Pedro Malta já me conhecia há algum tempo, e ele já tinha me falado que queria trabalhar aqui em Umas, e queria que eu divulgasse pra ele. E isso numa consulta na UPA que eu fui, né? Ele falou assim, não, depois pega meu contato aí que eu preciso de falar com você sobre parceria. E aí, gente, isso ficou. E aí eu não sabia, né, que ele já tava trabalhando aqui e tal. Aí ela, Luana, o doutor Pedro falou que tava precisando divulgar e tal. Aí eu falei, olha, se precisar eu tô aqui. Mas de todo jeito eu vou fazer meu tratamento, já pode marcar minha consulta. Gente, e aí eles me ofereceram, a gente combinou uma parceria, porque o Dr. Pedro já queria apresentar o trabalho dele para as mulheres daqui de Inhumas, para todo mundo conhecer, né, o que ele fazia, ele e a Janiele, que eles montou uma dupla dinâmica. E aí comecei o tratamento, fiz a biopedância, tava assim, gente, quando eu fiz a biopedância e eu vi minha real situação, aí eu assustei. Eu falei assim, eu preciso emagrecer. Aí comecei, gente, de forma natural mesmo. De forma natural, com o tratamento deles lá, com o plano alimentar. E foi, um pouquinho. Exercício. Agora eu tô voltando agora, que eu tinha parado em novembro, aí agora eu tô voltando de novo. Mas desde então foi assim, ó. Quando eu comecei era academia, academia e alimentação. Atividade física e alimentação, certinho, sabe? Organizadinho. Depois eu fui pra personal também, aí a personal me ajudou mais ainda, que é a Andressa, que foi onde eu perdi mais peso ainda, foi depois que eu comecei a fazer meu treino personalizado. E aí, gente, o que acontece? Perdi 12 quilos. Nossa. 12 quilos. Eu tava com 72 quando eu fui na médica, hoje eu tô com 60. Aí tem dia que eu tô com 59, 60, aí por quê? Porque agora eu tô ganhando massa magra, então vai aumentar um pouquinho. Então, assim, foi de forma natural, tranquila, sem pressa, sem desespero, porque hoje o povo é desesperado pra emagrecer. Não tenham desespero pra emagrecer, gente. Sabe por quê? A gente demora anos pra pegar um peso. Aí você quer emagrecer tudo de uma vez. 3 meses. Aí vem com as receitas milagrosas. Eu emagreci assim, tinha mês que eu perdia 2 quilos. Tinha mês que eu perdi 1 quilo. E você paciente. Paciência, eu falei, tô tranquila. O que vier é lucro. Eu perdendo, eu estando saudável, já alimentando saudável, já mudou meu quadro de saúde? Ok. Aí fiz meus exames, gente, tá assim, ó, maravilhoso. Isso é bom. Então, é isso. Eu comecei a me cuidar por causa da saúde, mas acaba que a autoestima vem junto, a autoestima eleva, porque eu nunca consegui emagrecer e permanecer nesse peso assim. Então, assim, foi um processo, mas é um processo, assim, que realmente você tira o zíper assim, ó, e, ó, tô saindo pra fora, Luana, de volta. Porque às vezes você se ama, você se acha bonita, mas quando vem algum processo, assim, de transformação, né, às vezes muda o cabelo, às vezes emagrece, às vezes faz uma coisa ou outra, realmente impacta demais na nossa autoestima. E a autoestima, pra mim, que trabalho na área da beleza, é tudo. Precisa. E isso dá, né, a nossa última pergunta desse quadro, que é: o que você falaria pra Luana ferida que ela precisaria ouvir da Luana atual?
Nossa. O que você falaria pra ela? Não pare. Não pare. Tanto é que essa canção da Midian Lima, Não Pare, que é aquela de Jó, eu ouvia demais quando eu tava mal. Era a que eu mais ouvia na minha vida. Porque a história de Jó foi a que me baseou, de José, de Jó, Elias, me baseava. Isso, porque eu pensava assim, gente, passou por tudo isso. Conseguiram passar? Conseguiram. E você acha que eles passaram de boa? Muito Passou pior, não, gente. Você acha que eles não teve uma depressão ali no caminho? Você acha que eles não ficaram tristes? Ficaram tristes, mas a única coisa que eles não abandonou foi Deus. Mesmo você sendo errado, você murmurando, você entrando em depressão, mas nunca largou a Deus, nunca deixou de adorar a Deus. Então esse é o importante. Não importa se você falhou, se você caiu, se você tá depressivo, se você tá angustiado. O importante é você não deixar Deus por nada. Porque tenho certeza que Ele é um Deus de recomeços e que se você estiver no pior momento, pode ter certeza, se você estiver com Ele, Ele vai te honrar também. Ele vai estar com você no melhor momento da sua vida. Então, assim, o que eu falaria pra Luana é não pare. Não pare, jamais não pare, porque lá na frente você vai viver suas orações, você vai viver o que hoje, né, é só uma promessa, você vai viver tudo isso. E eu tô vivendo, gente, cada promessa que Deus me fez, eu tô vivendo ela. E isso é assim, ó, é gratificante. Olhar pra trás, ver quem eu era, quem eu estou me tornando e quem eu vou ser ainda, né? Porque a gente tem que olhar pro futuro também, né? Não ficar preso ao passado, viver o presente e ficar assim, ó, olhando pro futuro de forma assim, ó, não de forma assim, cobiçando, né, um futuro, mas que a gente sabe das nossas promessas, cada um tem sua promessa aí de Deus, né? Que Deus fez pra você e eu tenho certeza que vai se cumprir mais no momento certo e na hora certa. Amém. Agora a gente vai pro nosso quadro, que é o nosso quadro Bate e Volta. Eu vou fazer uma pergunta que você vai responder o que vier na sua cabeça. Não é nem pra te dar tempo de pensar, não. Então vamos lá, vamos começar. Um versículo que te sustenta. Nossa, foi rápido mesmo, né? Salmo 23. Salmo 23. Um medo que você venceu. A depressão. Um sonho que ainda quer realizar. Nossa, eu acho que eu tô tantos sonhos que Deus já realizou na minha vida, eu acho que não sei nem se eu consigo pedir mais a Deus. Qualquer um sonho, deve ter um sonho, pedir qualquer coisa. Né? Esse sonho eu já pratico, mas eu quero praticar mais, ajudar pessoas. Algo que poucas pessoas sabem sobre você. Que eu sou muito brava, nervosa. Uma palavra que define essa fase da sua vida. Gratidão. Arrasou, Gratidão. gente. E esse foi o nosso bate-volta e a gente o quadro feito por ela. E eu já quero começar perguntando pra Luana o que significa pra você ser uma mulher feita por ela e ser uma mulher feita por Deus. Feita por ela é que a gente tem nossos desejos, né? Nossas ambições, né? Como mulher, como ser humano, né? Então, acho que eu tenho muita ambição, muita coisa ainda que eu quero realizar, porque eu sou muito cheia de planos, eu gosto muito de realizar coisas, eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafios, né? Eu amo ser desafiada e amo fazer, né, o que estão me desafiando. E eu acho que isso é feito por ela, né? Que é uma coisa minha, é uma coisa da Luana. Mas feita por Deus é descansar nele, é saber o momento certo pra tudo, é confiar, porque não adianta eu querer e ele não ter o mesmo desejo que eu pra mim. Então, por mim, eu estaria já em outro país, né, vivendo uma outra vida, mas por ele, eu confio na promessa dele, que é pra mim aqui, né? Que onde eu pisar, a planta dos meus pés será abençoada, onde eu colocar minhas mãos será abençoada. E isso é promessa não só para mim, mas para todos, né? É uma promessa que Deus deixa para nós. Então, assim, feito por ela, é que a Luana quer viver muito, muito. A Luana tem sede de muita coisa, né? Ainda mais a gente passou por um processo muito difícil de depressão, né? De casulo. Quando a gente sai do casulo, a gente quer viver, a gente quer voar, quer voar, quer voar. Mas feita por ele é para viver o propósito que ele quer para mim. E que legado você deseja deixar como mulher, mãe e empresária? Isso é forte, né? Quero deixar um legado de mulher honesta, trabalhadora, né? E principalmente uma mulher de Deus. Se você pudesse agora gravar uma mensagem para Luana daqui 4 anos, o que você diria para ela?
Não olha mais pra nós, agora é você e a câmera. Agora é eu e a Luana. Isso aí é a nossa cápsula do tempo do Feito por Ela. Daqui 4 anos, quando você pegar esse podcast e falar assim, a Mari me convidou, eu quero assistir isso aqui. 4 anos lá, não tá em 2028, o que que você vai olhar e vai falar? Acho que é 2020, não, 2028, não. O que que você vai deixar aí pra essa Luana de 2030 aí? O que que você quer falar pra Meu ela? Deus, então, vamos lá. E aí, guerreira? Nós estamos numa fase maravilhosa da nossa vida. Por mais problemas, né, que estamos passando, né, você permanece firme, não desiste. E daqui 4 anos, né, eu quero ver você brilhando ainda mais, não só na vida, né, mas como uma serva de Deus, né? Eu quero ver você no ministério, né, que é um ministério que vai sair do papel ainda. Em nome de Jesus, esse ministério vai sair do papel. Que Deus me deu esse dom de louvar e eu tô enterrando ele por um tempo, mas eu sei que em 2030 eu já vou estar nesse ministério, né? Que é o Davi pregando e eu cantando, que é um ministério que eu quero retomar. E não só coisas materiais, né? Eu quero muita saúde, muita bênção, né? Nesse ano aí, ó, de 2030. Você vai estar financeiramente estável, é, psicologicamente estável, em todas as áreas da sua vida, né? Família estável, vivendo uma fase maravilhosa, né? Que começou agora, mas que aí você vai estar vivendo. Amém. E ó, gente, já estamos encaminhando pro fim. E agora nós já estamos no final do Feito por Ela. Quero agradecer muito a presença da Luana. Muito Foi um papo obrigada. muito descontraído, um papo muito leve. Estou saindo daqui edificada. Amém. Com tantas palavras e com esse testemunho. E também quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui no espaço da Luana. Agora nesse finalzinho, ela vai falar sobre os trabalhos dela, deixar as redes sociais para você que quer seguir, conhecer mais dela, vivenciar, né, o dia a dia dela. E também nós queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão agora patrocinando o Feito por Ela, porque sem vocês também o Feito por Ela não aconteceria. A gente quer agradecer a Vibe Açaí, a gente quer agradecer a Mangoiás, que infelizmente, igual por exemplo, era pra ter sido na sexta, os negócios da Mangoiás a gente não conseguiu entregar, mas a gente já tá preparando algo especial pra Luana. Queremos agradecer também a rainha das capinhas que mandou esse presente muito especial pra você. A gente também quer agradecer a todos os nossos parceiros, a Via Mob também. E assim, todos os parceiros que têm acreditado no nosso potencial. E esse aqui é um presente meu pra você, pra esse momento da sua vida, que eu sei que vai edificar muito. Até da editora da nossa igreja, a editora Chamar. E eu sei que ele vai edificar muito a sua vida nesse momento. Nós queremos agradecer a você que está aqui, que acompanha o Feito por Ela. Que esse ano de 2026 vai ser um ano abençoado, um ano cheio de entrevistas. E eu agradeço de coração a você que segue e acredita nesse podcast, que é um só propósito, que é levar histórias e, claro, fazer você, mulher, se sentir feito por ela. E agora eu passo a voz para Luana, para ela poder finalizar e, claro, para você poder seguir e acompanhar essa mulher incrível. Então, quero agradecer a Mari, muito obrigada por dar voz, né, à Luana. Ela deu voz à Luana, que vocês estão vendo a Luana que vocês não conhecem na rede social, né, que a gente não mostra tudo, né. Então, aqui vocês estão vendo quem realmente eu sou, né, e quem me acompanha de perto sabe da minha história. E eu estou aqui para agradecer vocês, agradecer a Mari e, assim, muito sucesso, né, no podcast para você, que Deus te abençoe muito, né, que essa história venha ser, assim, uma trajetória linda na sua vida, tá? Eu profetizo que vai ser só bênçãos. E, assim, gente, eu quero só agradecer vocês, né, pela audiência, por estarem comigo nesses anos todos, porque já tem 5 anos, então é muito tempo, né, de trabalho, e eu tenho seguidores fiéis desde aquela época. Eu que digo. Aqui, ó. E assim, eu sou muito feliz por essa oportunidade que Deus me deu, né? E eu quero cada dia mais levar a palavra de Deus por onde eu for, declarar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, de tudo que a gente faz. E as nossas redes sociais é Luana Abdala, que é a principal, é Luana Bidala, é sem o A, 2 A, é só um A no final. Então, Luana Abdala, Luana.abdala, que é aqui do estúdio, né, de maquiagem e penteados. E tem agora da Atos 2, né, então temos a rede social da Atos 2, que é Atos 2 em Umas,
Então siga nossas redes sociais que eu tô dentro aí de tudo, tá? Muito obrigada por tudo. E eu vou deixar marcado, tá, gente? Vai ficar tudo aqui marcadinho pra vocês. Se vocês gostaram do nosso quadro, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, comente aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo e propaguem a palavra do Evangelho, levem essa palavra, compartilhem essa história, esse testemunho, que eu tenho certeza que vai edificar. Manda para aquela amiga que está precisando ouvir uma palavra, que eu tenho certeza que hoje o testemunho da Luana vai mudar a sua vida. Nos vemos na próxima semana e é isso, um beijo e até lá. Tchau.